Olá, eu sou Bruno Rocha, esse é o Code Show e hoje eu estou aqui participando da PyJamas Conference, essa conferência online de Python que vai acontecer hoje, dia 13 e amanhã, dia 14. São 24 horas de conteúdo de Python e eu estou aqui para falar sobre a arquitetura definitiva do seu projeto Flask. Então eu vou começar mostrando aqui uns slides. Deixa eu só trocar aqui de tela. E se por acaso você tiver aí alguma dúvida, alguma sugestão, vai colocando no chat aqui do lado, que aí assim que eu puder, eu dou uma respondida aí, uma interagida, né? Talvez eu não consiga responder tudo durante a transmissão, mas pode ficar tranquilo que depois eu vou tentar responder. Bom, o título dessa apresentação é Arquitetura Definitiva para o Projeto Flask. Uma coisa muito comum, quem está começando aí a desenvolver com Flask, e até quem já desenvolve com Flask há bastante tempo, é não saber direito como colocar e organizar os módulos e os arquivos todos ali do seu projeto. Então a minha intenção aqui é mostrar como que eu consegui, durante alguns anos aí de experiência com Flask, chegar num formato de arquitetura que para mim ela é definitiva e resolve a maioria dos problemas, ok? Se você chegou aqui através do PyJamas, né, da conferência, provavelmente você não está inscrito ainda nesse canal. Então a primeira coisa que eu vou pedir para você fazer é clicar aqui, ó, em inscrever. Clica ali no ícone do sininho, porque assim você recebe os próximos vídeos. E eu vou me apresentar rapidamente para quem está vindo através do site do PyJamas e não estava inscrito aqui. Meu nome é Bruno Rocha, eu sou engenheiro de qualidade na Red Hat, trabalho no departamento de gerenciamento de infraestrutura e cloud. E nas redes sociais eu sou Rocha C. Bruno, tá? Então você vai me encontrar no Twitter, no LinkedIn, no GitHub com esse nickname. Esse projeto aqui desse canal chamado Code Show, eu publico texto em codeshow.com.br. Tem a versão em áudio sempre de toda a postagem que eu faço, inclusive dessa transmissão aqui vai ter a versão em áudio lá no podcast anchor.fm/codeshow. E a versão em vídeo, né, que é essa que você está assistindo aqui na transmissão do PyJamas. E o código está sempre lá no github.com/rochacbruno. Mas os links vão estar todos aqui embaixo, né? Depois que eu terminar a transmissão, eu vou editar e colocar ali os links para tudo que for referente a esse assunto, a este tópico aqui. Eu não pretendo explicar o Flask do zero, ensinar Flask, falar o que ele é e como que ele deveria funcionar. Porque eu tenho uma série aqui no canal, que vai ter um card aqui em cima e aqui embaixo também vai ter link, que é a série Flask Drops, onde eu faço alguns vídeos explicando conceitos básicos de programação web e de Flask. Então, se você não conhece nada de Flask, eu recomendo que você dê o pause agora, dá uma clicada aqui no link ou vai no meu canal e procura Flask Drops, dá uma entendida ali mais ou menos no que é o Flask, para poder continuar. Mas se você já viu Flask, tem noção do que ele faz, né? Não precisa você ser um programador Flask ou já ter feito um projeto. Só você ter noção do que ele é, já vai dar para você acompanhar aqui a minha proposta de hoje, tá? Minha proposta é a seguinte, eu quero fazer primeiro uma apresentação aqui que seria um paralelo entre frameworks que são os chamados full stack com os frameworks chamados micro frameworks. Então, existem alguns frameworks que eles prometem te entregar tudo em um único pacote, né? Então a gente tem, por exemplo, o Rails, o Django, o Laravel e outros aí, independente da linguagem de programação. E esses frameworks, eles te entregam ali, você instala ele e ele tem tudo, eles tentam prever tudo que a sua aplicação pode vir a precisar, mesmo que você não explicitamente diga para o framework que você quer aquilo. Então eu ilustrei aqui com essa foto do Jeffrey, né? Jeffrey One Man Band, que é esse cara aqui lá da Times Square, né? Ele toca lá na estação Times Square. E ele é um cara que ele tem esse instrumento aí que ele mesmo criou, né? Ou seja, é o framework musical dele. E ele aprendeu a mexer nesse framework musical. E ele é muito bom nisso, né? O que acontece? É que ele está preso a esse instrumento. Se você reparar aqui, ó, ele tem num único instrumento guitarra, bateria, percussão, instrumento de sopro, microfone, tá tudo acoplado, né? E você repara que ele está preso com umas cordinhas aqui, ó. Ele tem uma cordinha aqui passando na mão dele que leva aqui as baquetas da bateria que ele consegue mexendo os braços tocar a bateria. Eu já vou mostrar aqui o vídeo dele, mas na perna dele também tem uma cordinha que faz ele tocar ali a parte de trás ali da percussão. E por aí vai.
Então, qual que é a minha analogia? É que quando você usa um framework que ele está tudo empacotado, você está assumindo essa responsabilidade de ficar preso a este framework, de ficar preso aos padrões desse framework, de ter essas cordinhas aí amarradas no seu projeto, e se você soltar qualquer uma dessas cordinhas, alguma coisa vai dar errado lá no seu projeto. Então, é uma coisa muito legal, mas você vai ter que seguir o padrão. Então, eu vou tentar mostrar aqui rapidamente o Jeffrey tocando ao vivo para você ver que ele tem esse instrumento monolítico, mas ele é muito bom no que ele faz. Bom, já deu para você ter uma ideia aí de como é que funciona, né? Ele tem que ficar se mexendo, ele tem as cordinhas aqui presas no pé dele, na mão dele. Então, em alguns momentos aqui você consegue ver, ó, que o pé dele tá preso ali atrás numa corda que liga ali no bumbo da bateria, ó. E ele precisa estar com tudo isso sincronizado, tá? Então, qual que era a minha ideia com essa analogia aqui com a música? Aqui tem framework que você vai instalar, você vai ter que carregar ele todinho nas suas costas, mesmo que você não vai usar. Então imagina que o Jeffrey vai cantar aqui uma música onde ele vai usar só guitarra e microfone, onde ele não vai precisar da percussão. Ele não tem como ali rapidamente tirar a percussão das costas dele para aliviar o peso. Ele vai ter que ficar segurando aquele negócio nas costas dele o tempo todo, mesmo que ele não vai usar. E isso vai acontecer no seu projeto também, se você estiver usando um framework full stack, tá? Não tem nada de errado com isso se você quiser assumir esse risco, né? Essa carga de você carregar tudo isso. Eu mesmo trabalho no meu projeto na empresa, é um projeto que é desenvolvido com Django, onde não se usa, por exemplo, o admin do Django, não se usa o RM do Django, quase nada, utiliza-se só para fazer API. Funciona muito bem, mas o projeto sempre carrega todas aquelas dependências que o Django tem, e foi uma decisão bem sábia, assim, dos desenvolvedores assumir esse risco, tá? Então, sem mais delongas, qual que seria a analogia agora do framework que ele é micro, tá? Ao contrário daquele framework full stack que é um instrumento só, monolítico, existe um micro framework, que ele é, a minha analogia para ele, é essa varinha aqui, né, a batuta do maestro, né? Então aqui o maestro seria o arquiteto, né? Essa maestrina aqui é a arquiteta do projeto. E essa batuta aqui que está na mão dela, esse palitinho assim bem simples, né? Não, parece que não serve para nada, ele é o Flask, tá? Então vamos imaginar isso. E ela tem que usar esse negócio direitinho para conseguir fazer com que os músicos se integrem e fiquem sincronizados e consigam entregar um bom projeto, que seria uma boa apresentação, tá? Então os micro frameworks te entregam só o básico, só a ferramenta para você fazer essa orquestração. E o seu projeto com micro framework, ele pode ser muito simples, ele pode ter poucos componentes. Então, assim como uma orquestra pode ter só 3 músicos, né? Seria um power trio aí. Você tem aí, por exemplo, se for fazer uma analogia com um sistema, você tem API, database e autenticação. É um sistema muito simples, você consegue orquestrar ali com poucos módulos, poucas linhas de código, e você pode até colocar isso em produção bem simples e vai funcionar muito bem. A vantagem do micro framework é que você consegue começar simples assim, né? Então você vai estar ali usando a mesma ferramenta para fazer a orquestração e você pode se tornar uma coisa complexa, tá? Então, com um pouco mais de dedicação na parte de arquitetura, o seu projeto vai crescer e você vai ganhar todos esses componentes aqui, tá? Então reparem que essa orquestra agora tem ali o Flask como fazendo a maestria ali, né? A orquestração. E o restante aí, ó, são componentes que estão realmente colocados no seu lugar correto, ok? E não existe um jeito certo de organizar o projeto nem na parte da orquestra e nem na parte do desenvolvimento. Você vai ver livros aí e teorias sobre padrões de projeto, você vai poder escolher a maneira como você acha mais pertinente. Porém, tem algumas coisas que elas serão verdade
em todos os cenários. Se a gente pegar aqui o ambiente de música, que eu estou usando como analogia, você vai perceber, por exemplo, que eu tenho aqui, por exemplo, 3 projetos de orquestra, de arranjo musical. E uma coisa em comum que eles têm é que sempre na parte de trás, ou na parte do fundo do palco, ficam sempre os instrumentos mais graves, tá? Por quê? Porque todo maestro sabe que se colocar os instrumentos mais graves na parte da frente, isso vai acabar abafando o som dos outros instrumentos, né? Vai estar cobrindo dos instrumentos mais agudos que estão lá atrás e você vai perder qualidade de som. Então, mesmo que eles arranjem ali os instrumentos de um jeito diferente do jeito deles, eles sabem que algumas coisas têm que ser feitas e tem que ser certa. Alguns instrumentos para trás, outros mais para frente, a acústica do local tem sempre que ter um jeito específico. Então, isso daqui são as verdades que você tem que conhecer do projeto, mesmo que você escolha o seu modelo de orquestrá-lo, tá? Resumindo, o arquiteto ou desenvolvedor ele tem que se basear no seu conhecimento de todos os componentes envolvidos, não só do framework, no nosso caso Flask, não só da linguagem que é Python, mas de tudo, dos protocolos que estão envolvidos na web. Você tem que conhecer muito bem HTTP, WebSocket e até uns outros de baixo nível se você puder. Então, você sabendo exatamente como funcionam todos os protocolos, você vai conseguir ter mais liberdade para organizar o seu projeto da melhor maneira, para arquitetar ele da melhor maneira. E além disso, você tem que conhecer o funcionamento do framework que você vai escolher, ou seja, do instrumento ali, né, que você vai escolher, e todas as extensões e serviços e todas as qualidades e defeitos, tá? Assim como o maestro sabe como distribuir os músicos ali dentro de um palco, você precisa saber como distribuir os componentes dentro do seu sistema, e você pode começar simples e ir ao infinito, né? Ao limite aí que vai depender só do que o seu aplicativo precisar, tá? Bom, vamos parar um pouco de falar de música e vamos falar de Flask, né? Como que eu faço isso no Flask? Como é que eu pego essa teoria toda aí de eu ter um negocinho muito simples ali e usar isso para orquestrar um aplicativo? A primeira coisa que você precisa saber é das qualidades do Flask. Você precisa conhecer o que ele traz de bom, né? Porque, de repente, se você não sabe o que ele traz de bom e você não avaliou se o que ele tem de bom tem a ver com o seu projeto, talvez ele não seja uma boa escolha para você. Talvez para você seja melhor um outro framework. Então, para o seu projeto se encaixar, né? Você fala assim, será que o Flask é bom para o meu projeto? Uma dessas qualidades aqui tem que fazer sentido para você, tá? Então a primeira delas ali é o minimalismo, né? E tem a ver com isso que eu acabei de falar, que é você poder começar pequeno, né? Com uma coisa bem simples, por exemplo, uma prova de conceito, você mostra, você coloca em produção para o cliente usar. Se a coisa der certo, você depois começa a crescer o projeto. Você consegue começar pequeno e depois fazer algo ficar realmente grande e com pouco código, com pouca manutenção. Então esse minimalismo é muito legal. Extensibilidade. Ao contrário lá do Jeffrey, nosso músico lá que tinha aquelas cordinhas todas presas ali nele, e se ele soltasse, provavelmente ele não ia conseguir mais fazer música, o Flask ele é extensível, ou seja, ele consegue escolher qual componente que vai ser colocado, acoplado a ele na hora que você desejar, e inclusive te dá a liberdade de você trocar esse componente, né? Então você pode colocar uma extensão hoje, amanhã você não quer mais ela, você tira e coloca outra. Desde que você siga uma arquitetura que te permita isso, que é o que eu quero mostrar hoje aqui nesse vídeo, tá? Então a liberdade, né? Ou seja, se você tem essa extensibilidade, você vai poder escolher as coisas do jeito que você quiser. A performance, apesar do Flask não ser hoje o framework Python mais performático, ele é um dos melhores, tá? Se você pegar os benchmarks aí, você vai ver que ele está na lista de um dos mais rápidos. E para 99% dos casos de uso, ele vai ser o melhor, ele vai ser o mais rápido. Eu depois vou até colocar link de benchmarks aqui famosos que a galera fez uns testes aí, tá? Então a performance dele é muito boa para a maioria dos projetos. Sempre tem aquele corner case ali, onde você precisa de coisa mais rápida ainda. Mas provavelmente você vai até para outra linguagem na hora que chegar nesse ponto, né? Na hora que você precisar dessa coisa tão responsiva, talvez você vai para Go, você vai para Rust, você vai para Elixir. Você não vai ficar em Python, porque a gente sabe que tem um pequeno overhead. Mas 99% dos casos isso não vai se aplicar, não vai ser importante. A robustez. O Flask dificilmente ele quebra. Aconteceu algumas vezes, que eu lembre de cabeça nesses anos que eu trabalho com Flask, uma ou duas vezes
teve algum bug muito que foi importante, assim, que precisou ser resolvido, mas ele tem uma robustez, ele está baseado em ombro de gigantes, né, como dizem, porque ele tem por trás dele o Workzoig, que é uma biblioteca HTTP e WSGI muito famosa e muito robusta do Python, e o Jinja 2, que é uma biblioteca de templates que praticamente é padrão aí, e se tornou padrão até para outras linguagens, tá? E por falar em padrão, aqui no item final, o Flask é padrão, tá? O que significa? Uma vez que você aprende Flask, você junto acaba aprendendo como lidar com outros frameworks, tá? Um exemplo é o Fast API, que é um framework novo, inclusive tem uma live de Python lá no canal do Eduardo Mendes, que é bem legal a respeito dele. E o Fast API, apesar dele não ser baseado no Flask, ele segue o padrão Flask. Tá até na documentação, você vai ver que lá tá escrito assim, ó, Flask like user API, Flask like routing system, ou seja, ele procura imitar o jeito Flask de desenvolver. Então, o Flask acabou setando um padrão de escrita e de arquitetura para desenvolvimento de aplicações web, não só no mundo Python, também isso foi estendido para outras linguagens. Por exemplo, em Rust a gente tem frameworks que tentam imitar o Flask, tá? Então, essa aqui para mim são as principais qualidades do Flask. Depois, se você lembrar de alguma, põe aqui no comentário, né? Ou no comentário aqui no chat ao vivo, ou se você vê o vídeo depois, coloca aqui embaixo. Mas conheça bem e saiba onde elas se encaixam no seu projeto. Mas além de conhecer as qualidades, né, que são boas, você também precisa conhecer os principais defeitos da ferramenta que você vai usar, independente de ser o Flask ou não. Conhecendo os principais defeitos, eu nem diria defeito, os principais problemas, você consegue se preparar para eles, tá? O Flask tem, na minha opinião, esses 3 problemas. O primeiro é um negócio chamado Thread Locals. Não é necessariamente um problema, mas foi uma decisão de arquitetura que o Armin, desenvolvedor do Flask, tomou lá no começo do projeto e que fez com que hoje, no futuro da web assíncrona, né, do desenvolvimento assíncrono, ficasse um pouco mais difícil de fazer com que o Flask tenha views assíncronas. E é por isso que está surgindo tantos outros frameworks, como Fast API, Scenic, entre outros que eu não lembro mais o nome agora, porque são muitos, tá? E esse Thread Locals ele é como a GIL do Python, a Global Interpreter Locker. Ele é um negócio que resolve muito o problema de usabilidade, você consegue deixar o framework fácil de usar, porém ele trava a questão de concorrência. Talvez tenha planos de resolver essa questão do Thread Locals ou não, mas como eu já havia falado, esse é um problema que ele vai acontecer no 1% dos casos de uso. No 99%, que é fazer aplicações e APIs, essa questão de concorrência vai ser resolvida talvez ali pelo seu servidor, pelo GUnicorn ou qualquer outro, ou também por o uso de filas gerenciadas. Então esse não é um grande problema. O segundo item da lista aqui é um grande problema, porque todo mundo, seja iniciante ou seja avançado em Flask, vai acabar caindo nesse problema, que é a propensão a circular imports, que é quando a gente tem deadlocks ali no sistema de imports do Python. Eu já vou mostrar exemplo prático para ficar fácil. O último item aqui é que o Flask ele é enxuto, né? Ele é só aquela ferramentinha ali do maestro e mais nada. Os músicos, né? Ou seja, as extensões, você vai ter que procurar por conta própria. E essas extensões elas são não oficiais, tá? Elas estão espalhadas pelo GitHub, pela comunidade. Não tem um repositório ali que lista todas e que faz uma curadoria. A gente está tentando resolver isso na comunidade. O Eduardo Kuducos, que é uma pessoa aí bastante conhecida da comunidade Python, o Vicente Marçal também, Riverfount, a gente se juntou e tem essa organização no GitHub chamada Flask-Extensions, que tem um site que não está pronto ainda, que é o flaskextensions.com. Inclusive, se você tem extensão do Flask ou você quer ajudar a criar essa lista de curadoria de extensões, entra lá e tenta participar desse projeto que vai sair alguma coisa bem legal daí. Mas enfim, esse é um problema. As extensões estão por aí espalhadas e a qualquer momento um desenvolvedor pode simplesmente abandonar uma dessas extensões, como isso já aconteceu algumas vezes. Eu, inclusive, já criei extensão Flask e abandonei e a galera começou a adotar, né? Então, não é um problema tão grande porque a qualquer momento você pode trocar as extensões, se a sua arquitetura estiver correta. Mas a gente já vai ver tudo isso aqui na prática, tá? O principal problema que todo mundo enfrenta a hora que começa a mexer com um projeto Flask é o problema de circular import. Então aqui nesse bloco de código que está em preto aqui em cima, eu tenho o mínimo aplicativo Flask possível, são essas 5 linhas, e ele simplesmente vai ter ali na minha raiz do meu site, ali na barra, ele vai me tornar Hello World, tá? Se a gente fizer esse projeto e começar a colocar muita coisa, você vai começar a querer dividir isso daqui em outros módulos.
E a partir do momento que você criar módulos separados, por exemplo, se eu quiser pegar essa função index e jogar num arquivo separado que nem eu fiz aqui embaixo, eu vou começar a criar essa coisa do deadlock, né? Que seria o circular import. Então, eu vou agora sair um pouco do slide, eu já volto aqui. A gente vai lá para o código e a gente vai criar essa aplicação. A gente vai gerar o problema para ficar mais fácil de entender, né? E com certeza você vai ver que se você tentou usar o Flask, você caiu nesse problema aí alguma vez. Então, eu estou aqui num terminal. Eu vou fazer o seguinte, essa aqui é a pasta de projetos do Code Show, tem aqui inclusive o projeto de convite, que é o vídeo anterior. Então se você quiser assistir, dá uma olhada no card aqui ou na descrição, que é um vídeo bem legal onde eu mostrei como criar um convite de aniversário usando Python, com a Python Image Library. Mas eu vou criar aqui uma nova pasta chamada Pyjamas, tá? Que é o evento que está acontecendo aqui, que eu estou fazendo essa transmissão. Essa pasta está vazia. E aqui dentro desse Pyjamas eu vou abrir o meu Visual Studio Code, né? O editor aí que eu gosto de usar. Posso fechar aqui este terminal. E a partir de agora eu vou focar aqui no código, tá? Vamos 100% no código. Eu vou voltar no slide depois só para dar umas diquinhas, mas vamos ficar aqui no código. Vamos fazer a app Flask simples primeiro. Então eu vou criar um novo arquivo aqui, vai se chamar app.py. Se a letra estiver pequena, alguém comenta aí que eu aumento ela depois. Mas qual a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que instalar ele. Então você vai fazer pip install Flask. E aí ele vai baixar o Flask e instalar ele para você. Eu já fiz isso aqui, já instalei um monte de extensão que eu vou mostrar aqui. Só para facilitar, eu não tenho que ficar voltando muitas vezes aqui no terminal depois, tá? A aplicação Flask mais simples, a gente importa o Flask. A gente cria uma instância da classe Flask. Não vou explicar detalhes aqui. Como eu já falei, se você quiser saber detalhes específicos do Flask, tem aqui a série Flask Drops. A gente cria uma nova rota, que vai ser a rota barra. E aqui essa rota vai ter uma função que vai ser uma view, né, de resposta, que eu vou chamar de index. E ela vai dar um return aqui de alguma coisa, tá? Eu coloquei no Twitter a pergunta do que o pessoal gostaria que eu desenvolvesse aqui nessa transmissão. Que tipo de aplicativo a galera gostaria. E todo mundo falou que queria um site de delivery. Infelizmente eu percebi que eu não vou ter tempo de fazer um site de delivery completo, mas eu vou tentar. Então, aproveitando o meu outro tweet onde eu compartilhei algumas receitas lá e fotos de alguns pães, eu vou criar um projeto que vai ser um site de uma padaria, tá? E lá eu vou listar quais são os pães que estão à venda, só para a gente ter um contexto prático, tá? Então eu vou ter aqui products, é uma lista Python, e aqui eu vou colocar pães, tá? Então tem um tipo de pão chamado ciabatta, tem um tipo de pão chamado baguete, tem um tipo de pão chamado pretzel. Então eu posso vir aqui, por exemplo, fazer assim, ó, retornar o products 0. Então vamos pegar aqui o primeiro produto. Como é que a gente executa o nosso projeto Flask? A gente vai lá no terminal e digita Flask run. E é só isso, dá o enter. O Flask vai encontrar para a gente automaticamente um arquivo chamado app.py, na raiz da onde a gente executar. E lá dentro ele procura uma instância da classe Flask e ele roda para a gente o projeto. Agora está rodando na porta 5000. Eu tenho uma outra extensão legal aqui, ó, que ela é o Browser Preview. Então eu vou abrir aqui o Browser Preview. Ele é um browser que roda dentro do Visual Studio Code. E aí agora eu vou rodar aqui localhost 5000. Tá lá, ó, reparem que ele imprimiu aqui para mim qual que é o produto que eu escolhi aqui. Então ficou bem simples a aplicação por enquanto. Se eu quiser mudar qual que é o produto, eu venho aqui, escolho o produto 1, vou ter que fazer o restart aqui, dou o refresh e ele mostra lá para mim outro produto agora. Esse negócio de ficar fazendo restart é porque eu estou rodando em modo de production aqui, tá vendo? Ó, produção. Eu consigo forçar o Flask a rodar no modo de desenvolvimento e aí ele faz refresh para mim automaticamente, né? Porque é uma coisa que em produção não é legal, mas em desenvolvimento é bom você não precisar ficar restartando o servidor toda hora. Para fazer isso eu faço assim, ó, Flask env igual a development. Isso daqui é uma variável de ambiente que eu posso ou exportar ou colocar aqui explicitamente. E executo o Flask Run. Então note que agora ele está rodando em modo de Development. E agora eu tenho o Restarting e o Debugger ativo. Tá? Então agora se eu mudar aqui para o produto 2, que é o último da lista, ó, ele já deu Restart. É só dar o Restart aqui
e ele já vai mudar qual produto que ele está mostrando aqui na tela para mim. Então, tá aqui, tranquilo. O que mais que você pode fazer em um aplicativo Flask simples como esse daqui para ele ficar um pouco mais completo? Como eu já falei, eu não vou mostrar aqui extensões do Flask, explicar uma a uma como elas funcionam, porque já tem vídeo aqui sobre isso. A minha ideia aqui é focar na parte de arquitetura, né? Porque o nosso projeto aqui, por enquanto, ele está pequeno. Ó. Ele é só uma view única, não tem muitas coisas. Mas aí eu vou começar a colocar coisa. Por exemplo, se eu quiser que a minha tela fique mais bonitinha, eu posso usar uma extensão do Flask chamada Flask Bootstrap. Então eu faço assim, from Flask Bootstrap, que eu já instalei previamente, import Bootstrap. Geralmente as extensões funcionam dessa maneira. A gente importa de alguma coisa Flask underline o nome da extensão e a gente importa uma classe lá de dentro. E aí aqui depois que a gente instanciou, né, a nossa aplicação, eu importo a extensão. Depois que eu crio a minha instância do app, eu posso inicializar essa extensão. Então geralmente eu vou chamar essa classe, vou instanciar ela e vou passar o app lá para dentro. Tá? Então eu fiz isso daqui. Isso significa que a partir de agora eu tenho essa extensão chamada Flask Bootstrap instalada. Se eu der o refresh aqui, não vai acontecer nada porque ainda não estou usando ela, mas ela já está presente, ela já está instalada no meu projeto. O que faz o Flask Bootstrap? Ele fornece para a gente temas, né? Templates baseado no framework CSS Bootstrap. Para usar ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma nova pasta aqui chamada de Templates. E aqui dentro da pasta de Templates, eu vou criar todos os templates que eu vou usar para devolver o retorno da minha função para o navegador. Por enquanto, ó, eu estou retornando uma string, ó, um texto único. Selecionei um desses aqui, mas eu poderia retornar um template. Para retornar o template, o Flask tem uma função chamada renderTemplate. E aqui agora, ao invés de eu retornar um produto, eu retorno uma chamada do renderTemplate. Digo qual é o nome do template, então ele vai procurar carregar para mim um template chamado index.html. E eu passo para cá qual que é o contexto que esse template vai conhecer, ou seja, quais as variáveis que o template vai ter para montar na tela. Então eu posso fazer essa jogadinha marota aqui, ó, de dar um asterisco locals, tá? O que eu vou fazer? Todas as variáveis locais que eu tiver aqui na minha função, eu vou estar passando para dentro do meu template. Crio aqui um novo arquivo chamado index.html dentro da pasta de template. E beleza, agora aqui eu faço HTML, tá? Uma coisa que eu poderia fazer aqui é isso aqui, ó. Criar uma lista. E aí dentro dessa lista aqui eu faço um for product in products. Eu vou iterar em todos os produtos que eu tenho cadastrados ali na minha lista. Vou dar aqui um end for. Essa parte aqui do meio ela vai se repetir, então aqui eu vou ter um li do HTML, tá aí. E para cada li eu vou simplesmente imprimir aqui o product. Então ficou bem simplesinho esse template. Então o Flask vai fazer o render template, vai pegar esse arquivo HTML que está aqui. Para cada variável ou expressão que eu tiver aqui, lógica, né, expressão lógica do Jinja, ele vai fazer para mim esses loops, ifs e tudo mais. Blocos também, tem muita coisa que dá para fazer. Também a minha intenção não é explicar templates agora, né? Talvez eu tenha depois um outro vídeo para falar só de templates. Então, para cada produto, ele vai imprimir o produto. Da onde ele vai pegar o produto? Dessa variável local products que eu passei aqui quando eu desempacotei o locals, tá? Se eu vier aqui agora e matar o meu processo e executar de novo, por que eu tive que fazer isso? Porque a pasta de templates ela é estática, então eu tenho que criar um cache. E der o refresh, olha lá que legal que ficou. Agora eu tenho esses produtos formatados em uma lista HTML, que foi a lista que eu criei aqui dentro, né? Então parece que já está mais ou menos legal, né? Tá ficando bonitinho aí esse projeto. Como eu já falei, não vou entrar em detalhes sobre template. Eu só quero falar uma coisa, apesar de eu ter mostrado essa jogadinha do asterisco locals, ela é muito legal só enquanto você está desenvolvendo e debugando. Isso aqui é uma má prática, tá? Você nunca deve desempacotar o locals ali, porque você vai estar expondo para o seu template muitos dados além do que ele precisa. Se você tiver variáveis aqui que não serão usadas lá dentro do HTML, você vai estar expondo coisas demais. E a gente quer ficar micro, quer ficar minimalista. Então aqui o indicado é que ao invés de você desempacotar o locals, como eu já falei, é uma coisa muito útil durante o desenvolvimento, é assim que você já tiver o seu template definido, você passar explicitamente todas as variáveis que o template vai usar. Então no meu caso aqui, por exemplo, ó, eu vou passar products
igual a products, tá? Então parece repetitivo, né? Para cada variável que eu tiver aqui, eu vou ter que nomear ela direitinho na chamada do render template, mas é o indicado, tá? Escrever código correto não é simples, então tem coisas que são mais chatinhas. Quando você tiver muita variável para passar, de repente vale a pena você criar um dicionário chamado context e jogar todas ali dentro, e aí você vai ter que desempacotar um único dicionário aqui. Mas fica aí essa dica. Então, se eu rodar aqui agora, vai estar funcionando do mesmo jeito, ó. Ele está formatando ali para mim no HTML. Só que esse HTML está super feio, né? E eu instalei aqui uma extensão chamada Flask Bootstrap, que ela vai me deixar o meu HTML mais bonito, né? Eu já iniciei ela, como é que eu faço para usar? Eu uso ela lá no template. Na documentação do Flask Bootstrap, você tem lá uma colinha, que é essa que eu estou copiando e vou colar aqui agora, para eu não perder tempo digitando, né? E essa colinha faz o seguinte, ela estende um template que já existe dentro daquela extensão. Então esse aqui é um exemplo de para que servem as extensões do Flask. Elas te trazem componentes a mais que você não vai ter que fazer do zero. Então no caso do Flask Bootstrap, ele traz templates e arquivos estáticos. E no meu template próprio, que eu estou usando lá na minha view, que é o index.html, eu vou estender o template do Bootstrap. E aí eu saio sobrescrevendo somente os blocos que eu quiser. Então, por exemplo, aqui eu tenho o bloco de navbar, que é aquela barrinha que vai ficar ali em cima. Eu tenho o bloco principal de conteúdo e eu tenho aqui a minha lista de produtos lá, ó, que é exatamente a mesma que eu havia feito agora com HTML puro, mas agora eu coloquei aqui as classes do Bootstrap. Então essas classes é que vão fazer a telinha aqui do lado ficar mais bonitinha, tá? E além de eu carregar extensões, outra coisa que eu posso fazer no Flask é carregar configurações. Então eu venho aqui e faço assim, app.config e defino aqui que o title do meu projeto vai ser paidaria, né? Ficou criativo, né? Que é uma padaria numa live aqui sobre Python, vai se chamar paidaria, beleza? Então, recapitulando, instalei a extensão, inicializei ela, tenho configurações, tenho a minha aplicação Flask, super simples, tem só 15 linhas de código. Tem um template HTML que tem aí 20 e poucas linhas de HTML que eu copiei lá do site do Bootstrap. Dou refresh aqui. E olha só que maravilha. Já ficou bonitinho, né? Aquela página que estava ali toda feia, com HTML bem simples, agora ela está bem formatada, né? Tem muito mais coisa que dá pra gente fazer se você explorar o CSS e o HTML do Bootstrap e as ferramentas do Flask Bootstrap. Mas eu não vou entrar em detalhes porque o objetivo desse vídeo não é esse. O objetivo desse vídeo é falar sobre arquitetura. Então, vamos entender o que tem de errado nesse nosso aplicativo aqui agora. O que tem de errado aqui é que ele ainda está enxuto, ele está pequeno. Ele poderia funcionar bem, só que ele vai começar a crescer. O nosso projeto não vai ter só essa extensão do Bootstrap. A gente vai ter, sei lá, mais 15 extensões. A gente vai ter extensão para admin, para banco de dados, para autenticação, para fazer debug, ou seja, vai ter um monte de extensão. Então esse arquivo vai começar a ficar gigante. E aí, quando ele ficar gigante com muitas linhas, vai começar a ficar difícil de manter. E é nessa hora que a gente tem que começar a pensar em decisão de arquitetura. Então, vamos ver agora como é que ficaria um projeto Flask grande sem pensar em arquitetura. Um projeto feito num arquivo só, provavelmente pode ser até um projeto que você tem aí e que você está querendo pensar numa arquitetura melhor. Vamos ver como que ele seria aqui. O nosso projeto agora, como num passe de mágica, ele cresceu. Então isso vai acontecer com o seu projeto provavelmente. Ele estava pequenininho ali, só uma única extensão, de repente de uma hora para outra a coisa dá certo e ele vira um super projeto. Só para dar um overview geral e não perder muito tempo com as extensões, reparem que agora eu tenho aqui uma extensão para gerenciar as configurações, que é o Flask Dynaconf. E o Flask Dynaconf permite que agora, ao invés de eu colocar as configurações dentro do meu arquivo de app misturado, né, o que não é muito recomendado, eu consigo desacoplar as configurações e colocá-las dentro de um arquivo chamado settings.toml. Né? E o Dynaconf ele tem suporte a vários formatos de arquivo e outras bases aí para a gente colocar os nossos arquivos e as nossas variáveis de configuração. Agora, a nossa aplicação também tem suporte a banco de dados. Ó. Antes ela tinha só o Bootstrap, agora além da configuração ela também tem banco de dados utilizando o SQL Alchemy, que é um dos ORMs aí mais
utilizados do Python. Vai ter vídeo aqui do Flask Drops falando só sobre banco de dados, então fica de olho aí, se inscreve aqui para você receber notificação. Eu tenho agora também o Flask Admin, que eu fiz esses 2 imports aqui, na verdade são 3 imports para poder inicializar e configurar uma interface administrativa. E eu tenho essa extensão aqui chamada Simple Login, que é para me dar uma página de login e proteger as coisas com usuário e senha. Então, ainda falta coisa aqui nesse projeto. Ele ainda pode ter API, tarefas de segundo plano, autenticação de maneiras diferentes. Então, ainda está simples, mas notem que já tem mais coisa do que tinha antes. Eu estou iniciando o aplicativo aqui e estou startando as extensões aqui diretamente, né? Então, o código começa a ficar um pouco embaralhado, porque as coisas precisam ficar cada uma na sua ordem específica. Então, eu tenho que saber que, por exemplo, o banco de dados precisa ser carregado antes da minha extensão de login. Ó. Então, notem que o banco de dados está aqui na linha 13 e a extensão de login está lá na linha 20. Por quê? Porque a extensão de login provavelmente depende do banco de dados estar em uso para poder ler os usuários que estão lá cadastrados. Então, eu tenho que pensar nessa ordem das coisas, tá? Aí eu vou carregar a interface administrativa, sendo que antes de carregar ela, eu tenho que proteger ela com senha, né? Para que usuários mal intencionados não acessem e por aí vai. Em algum lugar eu vou ter que definir os meus models de banco de dados, que também é uma coisa bastante importante aí num projeto grande. Eu gostei de um tweet do Luciano Ramalho esses dias, que ele disse o seguinte, que se você não está utilizando um banco relacional, provavelmente você está tentando criar um. E é fato, se você está usando NoSQL como Mongo, por exemplo, que eu gosto bastante, no fim das contas você vai tentar criar relações lá dentro. E no fim do seu projeto você vai perceber que você fez um relacional em casa. Então, no fim das contas, o banco relacional ainda resolve muito dos problemas para aplicações comerciais. E, por exemplo, aqui nesse projeto a gente vai ter só um model, né, que é o Products, onde eu vou cadastrar esses pãezinhos aqui, ó, Ciabatta e todos os outros pães na minha padaria, certo? Eu vou inicializar o admin. Eu vou criar comandos, né? Onde, lembra que eu chamei aqui o Flask Run aqui embaixo? Ó? Se eu der um Flask --help aqui, ó, ele vai me mostrar todos os comandos que estão disponíveis. Ó. Então ele tem esses 3, que são os comandos que já vêm com o Flask. E esse primeiro aqui em cima, ó, createDB, foi eu que criei. Ó. É esse comando aqui customizado. Então você pode transformar funções em Python facilmente em comandos do Flask, para você não ficar se repetindo. Qualquer coisa que você vai executar e que você faça mais de uma vez, você pode transformar em comandos ali para facilitar a sua vida. E por fim, a gente tem aqui views, tá? Então antes o nosso projeto tinha só a view index, que era essa parte aqui inicial, né? A barra que está aqui em cima, onde lista os produtos. Agora ela também tem uma página específica de produto que vai receber o Product ID e vai exibir os detalhes do produto. Eu já vou mostrar isso aqui funcionando e não vou entrar em detalhes aqui do que faz a view. Depois, se você quiser dar uma olhada no código que vai estar no GitHub, tá? Qual que é a grande questão desse projeto ainda? Apesar de ele estar legal e ele estar funcionando, ó, eu vou dar um createDB primeiro, né? Porque eu ainda não tenho o banco de dados aqui criado. O SQL Alchemy vai fazer um favor de criar para mim, já apareceu aqui, ó, testDB. E eu vou rodar agora aqui o projeto, ó, Flask Run. Ele vai rodar, eu vou dar o refresh aqui do lado no meu navegador e olha lá que legalzinho que ficou. Eu tenho aqui a minha página, mas eu não tenho ainda produto cadastrado, né? Então assim, o meu projeto está funcionando, mas agora está em banco de dados. Eu não tenho mais aquelas listas Python aqui explícitas. Eu preciso cadastrar os produtos lá no banco de dados. Uma coisa legal que tem no Visual Studio Code é essa extensão SQLite, que ela permite abrir para mim o database do SQLite aqui do lado. Ó, e eu consigo ver as tabelas direto no editor. Então tem aqui já meu testDB, já tem a tabela Products aqui. Na hora que eu rodei ali o comando createDB, ele já fez o favor de criar para mim assim essa classe Products e transformar numa tabela lá no banco de dados. A hora que o seu projeto complicar um pouquinho mais, você vai precisar pensar em Database Migrations, que é quando você precisa alterar um campo ou algum dado da sua tabela que já é existente. E aí tem outras extensões que você pode usar, como por exemplo o Alembic. E aí você vai ter que importar ela e criar toda essa estrutura aqui. Então você já está reparando que está muita coisa num arquivo só, o projeto está meio bagunçado e a gente tem aqui propensão a muitos erros. Só para a gente ver como é que isso aqui vai funcionar, eu vou inserir um produto aqui, ó, uma nova query de insert. Esse produto vai ter o ID 1, ele vai ser a baguete
O preço vai ser R$20, porque a minha padaria ela é bastante cara. Tudo orgânico, vegano e natural, então o pãozinho é caro mesmo. E a descrição é pão francês tradicional. Tá? Então tá aqui, eu seleciono, não preciso salvar, né? Eu só preciso selecionar e dar um Ctrl Shift P e dar um Run Query. Quando eu faço o Run Query, ele executa para mim. Se eu vier agora aqui e der um Show Table, ó, ele vai me mostrar que já tem um produto cadastrado, ó, que legalzinho, sem precisar sair do Visual Studio Code. Eu acho isso muito legal. Durante o desenvolvimento, SQLite. Na hora que você for colocar em produção, aí você vai para um Postgres, por exemplo, tá? Lembrando que na hora de colocar em produção, ó, a gente vai pegar essa variável aqui, vai vir aqui embaixo no Dynaconf. Essa é uma feature da Flask Dynaconf. Você vai criar uma nova seção chamada Production. E aqui você vai apontar para o banco MySQL e vai passar todos os parâmetros. Desculpem, MySQL não. Por favor, utilizem o Postgres. E aqui você vai passar os parâmetros aí para acessar o Postgres, usuário, senha e por aí vai. E aí esse banco de dados vai ser utilizado só quando você estiver em ambiente de production. O banco de dados SQLite vai ser usado só com o default, que é o development. Então, isso é o legal de você usar uma extensão para gerenciar configurações como o Dynaconf, tá? Eu vou deixar isso aqui, a gente não vai mudar, mas vai ficar aqui como exemplo para depois. Então, eu já cadastrei um produto, eu vou dar o refresh e notem que, olha que legal, já apareceu o produto que eu cadastrei aqui, o preço dele, se eu clicar em cima dele, ó, ele vai para a minha segunda view, que é aquela página aqui que mostra os detalhes do produto. Notem que ela está tentando pegar o produto do banco de dados através do ID, que eu passei aqui em cima na URL, ó, product/1. Se eu tentar pegar, por exemplo, um product/2, ele vai me dar um not found e vai dizer produto não encontrado. Porque aqui eu usei essa abordagem aqui de fazer OR abort 404, que é aquela função do Flask que para ali o request e retorna um erro HTTP. Então fica de exemplo também essas coisas aí para depois quem quiser dar uma olhada. Mas o importante é você ver que a aplicação ela está funcionando da mesma maneira que estava antes, só que agora ela tem mais coisas aí, mais componentes, mais views, e a gente tem um único arquivo Python com tudo misturado e a gente quer fazer uma arquitetura um pouco melhor, tá? Uma coisa que eu não mostrei é que a nossa aplicação agora, ela tem uma interface admin, ó. Se eu ver aqui em /admin, ele vai me redirecionar para uma página de login, tá? Por que que ele fez isso? Porque eu inicializei aqui o Flask Admin, que é uma extensão bem bacana, e eu inicializei o Flask Simple Login, que provê essa funcionalidade de login. Eu criei uma função que ela faz a verificação de um usuário, de uma maneira bem simples, mas no seu projeto real você vai fazer uma verificação mais real, né? Uma verificação, por exemplo, você vai usar um LDAP, você vai consultar o usuário do banco de dados, ou você vai fazer um SSO. A autenticação que você quiser, você vai implementar dentro dessa função, lembrando que essa implementação é por sua conta, mas a extensão em si ela é bem simples, tá? E aqui está o admin protegido por usuário e senha. Se eu quiser acessar a interface admin agora, vou até aumentar a tela para você ver que legal. Admin 1234, ele faz o login. Opa, parece que eu errei na senha. Ah, agora foi. Então tá lá, 1234, acesso a minha interface admin. E olha o que eu tenho aqui já, a minha tabela de products. Lá onde eu tinha cadastrado ali através do SQL direto o meu produto baguete. Se eu quiser mudar o produto, ó, clico aqui. Vou aumentar o preço porque a inflação tá complicada, vai para R$30 agora esse pãozinho. Clico aqui, já salvo direto na interface admin. Posso criar aqui um novo produto, né? Por exemplo, a focaccia. O preço dela é 60 porque ela é cheia de coisa, né? Focaccia é sempre mais cara, tem azeitona e tudo mais. Pão tradicional italiano. Nesse caso aqui não é mais o francês. Então tá aí, tenho 2 produtos cadastrados e uma interface admin que depois a gente pode customizar. Quando a gente criar mais tabelas aqui, né? Aqui eu tenho só de produto, mas se eu tiver, por exemplo, tabela de usuário, tabela de pedido, é só eu dar um admin add view e passar essa tabela para cá, que ela vai aparecer aqui para mim na interface admin do Flask. Então, por enquanto, é isso aqui que o nosso projeto faz. Olha, já faz bastante coisa. Já tem login, já tem interface administrativa, já tem o Bootstrap, conecta com banco de dados. Então, já está quase que um projeto aí. Já faz configuração de acesso a configurações dinâmicas com o Dynaconf. Então, já está bacana o projeto. Mas qual é o problema dele?
O problema dele é que ele está num arquivo só, num arquivo app.py, que vai, assim que o nosso projeto começar a crescer, vai ficar difícil de manter isso daqui. Imagina que você tem agora na sua equipe, era só você tomando conta disso. E agora você vai ter mais 2 desenvolvedores. Um vai cuidar só da parte de admin, então ele vai mudar essa parte aqui do código. Outro vai cuidar mais das views aqui, e você vai cuidar da parte de configurações. Então vocês vão trabalhar no mesmo arquivo, vai dar muito conflito. Não que o Git não resolva, mas é muito melhor você separar por domínio, né? Você pensar na arquitetura da sua aplicação pelo domínio aonde cada um vai trabalhar e aonde faz sentido. Então, agora é hora da gente pensar em crescer, tá? Por enquanto eu tenho quase 60 linhas de código, mas pode chegar uma hora que eu vou ter 600 ou até 6.000, dependendo do projeto. Então não fica legal ficar no arquivo só. Qual é o primeiro pensamento de quem vai pegar um aplicativo Flask e começar a criar módulos separados? É simplesmente você vir aqui, na mesma pasta que está o seu app, e começar a esmiuçar o seu aplicativo de baixo para cima. Então, por exemplo, aqui eu tenho views, ó, a view index e a view product, que é essa página inicial e a página onde eu clico aqui em cima de um produto. O que eu vou fazer para ficar mais parecido até com o MVC lá, Model View Controller? Eu vou copiar esse código aqui, eu vou retirar ele daqui, ele não faz mais parte do app, e eu vou colocar ele aqui, ó, dentro de um módulo próprio chamado de views.py. Então eu colo ele aqui e salvo. O meu editor já vai me dizer onde estão problemas aqui na hora que eu fiz isso, tá? Então já separei em 2 módulos, só que ele vai dizer, olha, eu não encontrei o app. O que eu faço? Aí o seu instinto pythonico vai dizer o seguinte, o app ele foi criado aqui, ó, na linha 10 do arquivo app.py. Então é só eu vir aqui e fazer assim, ó, from app import app. Beleza, o editor está feliz. Agora eu preciso do products. Aonde que o products está? Products está lá no arquivo app também. Então vamos aqui, from app import app, import product. E o restante eu posso importar aí do Flask, né? Que eu tenho mais 2 funções, que é o Flask import render template e o abort. Então com isso daqui, o projeto já está feliz, ó, já tenho todos os objetos que eu preciso. Aqui eu importei do app, o app e o products, e o meu projeto já está melhor, né? Porque ao invés de um arquivo só, agora eu tenho 2, as minhas views estão separadas. A hora que eu tiver 30 views, elas vão estar cada uma ali no seu arquivo, provavelmente, mas já está bem separadinho. Se eu executar agora esse projeto, ó, ele vai dizer para mim assim, ó, not found. Eu não encontrei nada para te mostrar, essa view não existe. E aí você vai parar, vai olhar aqui e falar, ué, mas o que eu fiz de errado? Eu criei aqui o app, eu fui lá no arquivo de views e eu falei para o app registrar essas views aqui e ele não está mostrando as views, o que está acontecendo de errado? Então, lembre de como funciona o sistema de imports do Python. A hora que você executa aqui no terminal Flask Run, ou quando você passa esse arquivo app para o seu servidor web servir, ele vai procurar o objeto app, que está aqui. Então ele vai executar esse arquivo app, ele vai criar esse objeto app aqui, e ele vai até o fim do arquivo executando tudo o que tiver aqui, chegou aqui na final da última linha, ele para e ele começa a servir a aplicação. Nesse momento aqui, ó, em nenhum lugar eu fiz referência para esse arquivo de views. Então até aqui o Flask está ignorando esse arquivo de views. O que eu preciso fazer para o Flask também importar esse arquivo de views? Eu preciso vir aqui e importar ele, tá? Seguindo a PEP 8 e todas as boas práticas do Python, a gente sabe que esse import tem que vir aqui no topo do arquivo. Então eu clico aqui e faço assim, ó, import views. Então o que eu estou fazendo? Legal, agora eu estou importando as views. Agora o Flask sabe que ele tem que pegar aquele outro arquivo de views e executar ele também para registrar minhas rotas. Aí você pensa, nossa, que legal, agora vai funcionar. E você dá um refresh e aí você vai ser surpreendido por essa tela aqui, ó. Flask CLI No App Exception, tá? Então essa exceção não diz muita coisa e você vai ficar aí às vezes perdido sem saber o que está acontecendo. Apesar de ele estar dando algumas dicas aqui bem claras nesse traceback. Ele está dizendo o seguinte, ó, ocorreu um erro na hora que eu tentei executar import views. Então ou você clica nesse terminalzinho aqui e debuga aqui mesmo na tela, né, do Flask Debugger. É uma coisa bem legal de se fazer.
ou você vai acompanhando a execução do código e tentando ali estaticamente olhar, né, e imaginar o que aconteceu. Então, import views significa que aqui no arquivo app, na linha 1, ele tentou fazer import views e aí deu um erro. Poxa, que erro que foi esse? E aí você vai de cabeça tentando refazer os passos do interpretador Python até você descobrir aonde que a coisa errada aconteceu. Então você fala, bom, se ele deu import views, significa que agora o Python vai abrir o arquivo de views. Então você vai lá no arquivo de views, vai na primeira linha dele e fala assim, beleza. Então o Python vai agora abrir o arquivo de views, ele vai tentar importar o render template do Flask. Aqui não deu erro, o meu traceback está dizendo que o erro foi na linha 2. Ó. Linha 2. Eu estou fazendo from app, import app e products. Então, na sua cabeça você vai tentar refazer o que o Python fez. O Python foi lá, abriu o arquivo app, executou aquele módulo para tentar pegar o objeto app e o objeto products de lá. Então você volta aqui no arquivo app e fala assim, ok, o Python vai ter que executar isso tudo até chegar aqui na linha 11 e ter um objeto app feito, né? Beleza, só que aqui na linha 1 ele está fazendo import views de novo. Ou seja, você está mandando ele de volta aqui para o arquivo de views. Na hora que chega no arquivo de views, você manda ele de volta para o arquivo de app. Na hora que chega no arquivo de app, você manda ele de volta para o arquivo de views. Então repare o que aconteceu. Isso aqui é um deadlock, ou seja, ele vai ficar nisso e não vai conseguir sair nem da linha 1 do arquivo app e nem da linha 2 do arquivo views. Então ele vai ficar travado ali eternamente. Voltando lá no slide, ó, lembra? Esse aqui é o principal problema que pode acontecer e que provavelmente aconteceu com todo mundo que tentou criar um projeto direitinho, bem organizado no Flask. Você provavelmente caiu nisso daqui, que é o circular import. Como é que a gente resolve esse cara aqui de uma vez por todas para a gente nunca mais ter esse problema? A gente para de fazer isso daqui, ó. From app, import app. A gente não vai importar app em lugar nenhum, tá? Essa é a regra. Eu nunca faço import de app. Eu faço import de uma coisa chamada App Factory. Então vamos entender o que é o App Factory. E agora que está a grande sacada dessa apresentação aqui, que o título é Arquitetura Definitiva para o seu projeto Flask. E está na documentação do Flask isso. A arquitetura definitiva para você evitar problema é utilizar o padrão de Application Factory. Então está aqui nesse meu outro slide uma ilustração que mostra basicamente como funciona o tal do Application Factory. Muita gente pensa que Application Factory é uma função chamada createApp. De fato, essa função ela é um factory. Ela vai fabricar alguma coisa e te devolver. Só que essa função ela não é necessariamente o Application Factory. O Application Factory ele é o padrão. Tá? Ele pode ser uma função, ele pode ser duas, ele pode ser 500. Seguir esse padrão e integrar todas essas funções é o que a gente chama de Application Factory, tá? Não é uma única função que forma um factor, pode ser, mas nem sempre é isso, tá? O nome do padrão se refere à arquitetura como um todo. Como que ela funciona? Exatamente como uma fábrica. Então notem que eu tenho aqui uma esteira, ó, como aquelas esteiras de fábrica, e cada caixinha dessa esteira aqui é um step na fabricação desse produto. Então você imagina que esse produto aí é o aplicativo que você vai servir lá para o servidor web ou durante o desenvolvimento. Então, na primeira fase aqui, o que ele fez? Ele criou, aqui em cima na onde está fase 1, ó, ele criou a instância da aplicação Flask que está aqui em verdinho. Então, isso daqui é uma aplicação Flask mínima, ela não faz nada. Bom, o que eu preciso daqui para frente? Como a gente já viu, a gente vai precisar, por exemplo, de banco de dados. Então, eu pego esse app que está pronto ali, só que ele é mínimo, e eu passo ele para a minha próxima caixinha. O que tem nessa próxima caixinha? Tem uma extensão que vai adicionar suporte a banco de dados. Então notem que essas funções de factory sempre recebem o app como primeiro parâmetro e elas sempre devolvem o app de volta, só que devolvem ele modificado. Então ela vai receber um app simples e vai devolver ele agora com o suporte a banco de dados. E aí na fase 3 ele vai fazer a proteção com senha, na fase 4 ele vai colocar as minhas extensões e os meus plugins e meus blueprints, que eu já vou mostrar aqui um exemplo prático. Eu não vou explicar exatamente o que é, mas eu vou mostrar um exemplo prático, tá? Eu já tenho vídeo aqui da série Flask Drops mostrando o que significa, o que é um blueprint e como que você cria ele, tá? Então esse slide aqui
ele exemplifica exatamente o que você precisa fazer para resolver 90% dos problemas que você vai ter ao arquitetar uma aplicação para o Flask. Simplesmente crie essas funções e coloque elas dentro do padrão de Application Factory. Dessa forma, o seu problema vai ficar resolvido. Você nunca mais vai ter problema de circular import, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar agora lá no código, né? A gente já gerou aqui o circular import, deu para você ver como que isso aqui funciona na prática. E o nosso próximo passo agora, né? A gente já fez aqui um aplicativo Flask com um único arquivo sem arquitetura e que deu erro. E a conclusão que fica disso daqui é a seguinte: em um único arquivo Python é possível criar um aplicativo completo. Tá? Então a gente fez isso, né? A prova está aqui. O aplicativo ele é completo mesmo tendo um arquivo só, sem pensar muito em arquitetura. Então todo mundo fala assim, para começar no Flask você tem que se preocupar muito com a arquitetura, como que você vai organizar. Não é verdade. Você pode fazer tudo no GoHorse ali, jogar tudo dentro de um arquivo só que vai funcionar. Você vai entregar o aplicativo funcionando. Na hora que o projeto tiver que crescer ou você precisar ter um time maior, aí você precisa pensar realmente na arquitetura, tá? Ele é funcional, ele não é fácil de manter e a gente tem que seguir o Zen, né? O Zen do Python, que diz duas coisas interessantes. Uma que é, esparso é melhor que denso, ou seja, é melhor a gente dividir as coisas, né? Dividir para conquistar do que deixar tudo em um lugar só. E os namespaces são uma grande ideia, né? Ou seja, a gente pode ter namespace separado para cada domínio da nossa aplicação. Então agora a gente vai resolver esse problema de uma vez por todas, aplicando o conceito de Application Factory. Vamos lá. O nosso código está aqui, eu voltei ele para o estado que ele estava anteriormente. Então aqui ele está tudo num arquivo só. Tudo junto, aninhado no arquivo app.py. Quase 60 linhas de código, começando a ficar difícil de manter, com todas as extensões sendo carregadas num único lugar. Funciona muito bem. Tem a nossa interface admin, tem login, tem senha, tem banco de dados, mas a gente precisa crescer o nosso projeto, né? E a gente precisa organizar as coisas de uma maneira legal. A primeira coisa que qualquer projeto Python, independente de ser Flask ou não, precisa, quando ele começa a crescer, é se tornar um pacote, ser promovido para pacote, tá? O que isso significa? Se a gente reparar aqui na raiz do projeto, eu vou abrir aqui o meu navegador de arquivos na pasta atual e aqui do lado vai dar para ver como está a estrutura desse projeto aqui. Isso daqui não é considerado um pacote, tá? O que a gente tem aqui é um arquivo chamado app.py, que é simplesmente um script, né? Um script solto ali, ele não está atrelado a nenhum pacote, não está empacotado. E esses outros arquivos todos também estão soltos dentro dessa pasta aí, sem nenhuma arquitetura definida. Essa pasta PyCache eu vou apagar por enquanto, porque ela é só o cache do Python, para não confundir aqui o nosso raciocínio, tá? O que eu preciso fazer para que o meu app fique empacotado, que o Python entenda ele como um módulo específico? E as vantagens a partir do momento que eu fizer isso é que eu vou conseguir usar o sistema de imports do Python de uma maneira mais rica. Eu vou conseguir ter imports relativos, imports absolutos e eu vou conseguir distribuir esse aplicativo de uma maneira mais segura. Eu não vou ficar copiando arquivo daqui para lá. Eu vou empacotar realmente, eu vou gerar um package Python e eu posso até publicar isso lá no PyPI para alguém instalar, dar um pip install e o nome da minha aplicação ali. Então é essencial que qualquer projeto que comece a ter qualquer tipo de arquitetura, ele se transforme em um pacote Python. O que é um pacote Python? Ele é uma pasta, tá? Então qual que é o nome desse projeto aqui? Ó? Eu chamei ele de PyDaria. Então o que eu vou fazer? Eu vou seguir o domínio da aplicação para nomear o pacote. Então eu crio uma pasta nova aqui. Eu vou dar o nome para essa pasta. Ó. Então eu tenho uma pasta nova. Eu vou entrar dentro dela. E dentro dela eu vou criar um arquivo chamado init_py. A partir do Python 3.5 eu não preciso mais fazer isso daqui, colocar esse arquivo aqui dentro. Mas eu gosto de deixar o arquivo aí dentro por vários motivos.
Um é o fato das IDEs, ou dos editores, também identificarem aquilo como um pacote Python a partir do momento que eles enxergam o initpy lá dentro. Então o PyCharm, o Visual Studio Code e algumas outras extensões, eles já vão saber, mesmo que eu não tenha código nenhum, ó, eu tenho aqui somente o arquivo vazio, ele já sabe para mim que aquilo ali é um pacote Python. Então é uma boa ideia sempre colocar esse arquivo vazio lá. Esse pacote é onde o meu aplicativo Flask e todos os seus assets devem estar contidos, tá? Lembrando que o 12 Factor App, que é aquele guia lá de como fazer aplicações distribuídas, ele diz que as configurações não fazem parte do seu projeto, tá? Então tem algumas coisas que não devem fazer parte do seu projeto. Configurações, elas devem fazer parte do ambiente. Já tem uma live lá no canal do Eduardo Mendes, o link vai estar aqui embaixo também, onde eu falo especificamente sobre o 12 Factor Apps e o porquê que é importante a gente separar a configuração de código, tá? Então o código não vai para o seu pacote, a configuração, essa fica no ambiente. Pode ser um arquivo de configuração que existe só no seu ambiente quando você fizer deploy, ou pode ser variáveis de ambiente, ou até variáveis num servidor de configuração quando o seu aplicativo estiver lá rodando, tá? O que a gente coloca dentro do pacote? A gente coloca o app, né, que está o nosso código, que por enquanto é um arquivo só, mas a gente já vai resolver esse problema aí. A gente coloca os templates, que são aqueles arquivos HTML, que é muito importante para a gente distribuir com a aplicação, então esses são os assets, esses ficam junto. A gente vai colocar esse banco de dados aqui por enquanto, mas a verdade é que em produção ele não vai existir. Em produção só vai ter lá o Postgres, ou o Oracle, o MySQL, o que você preferir. Então eu pego esses arquivos aqui, ó, e arrasto para dentro da pasta que é o meu pacote. Olha como é que ficou agora. Agora eu tenho um pacote principal, que é o pacote que eu dou o nome do meu aplicativo. Dentro desse pacote eu tenho todos os arquivos e módulos Python. Reparem que antes, quando estava aqui na pasta raiz, aquele app.py era só um script Python, tá? Ele era um script solto ali. A partir do momento que eu coloco ele dentro de um pacote, que é essa pasta com init, eu paro de chamar ele de script e eu passo a chamar ele de módulo, tá? Porque ele faz parte de um pacote, ele é um módulo daquele pacote. Então é meio conceitual só isso, é convenção, mas ajuda muito também para você trabalhar com ferramentas, linters e IDEs. Então a primeira coisa, empacote o seu projeto. Os settings, lembrando, ele fica sempre de fora, né? Então a gente pode deixar ele aqui na raiz. A partir do momento que você empacotar o seu projeto, que nem eu fiz aqui, deixa eu fechar o navegador de arquivos e voltar aqui para o Visual Studio Code. Eu vou fechar todo o que está aberto aqui, porque o Visual Studio Code agora já não sabe mais aonde estão os arquivos, né? A única coisa que continuou no mesmo lugar foi o arquivo de configuração. E eu vou abrir os arquivos que estão agora dentro do meu pacote, ó, que está melhor organizado. Então, eu tenho aqui o app, e eu tenho aqui os templates desse app, e o init geralmente ele vai ficar vazio, a não ser que você queira fazer alguma coisa de inicialização ali dentro, mas geralmente ele fica vazio, né? O que a gente faz agora? A gente vai executar para ver se esse empacotamento funcionou. Então eu venho aqui e executo o Flask Run, o Flask vai rodar, e eu dou o refresh aqui, e ele vai dar um erro, ele vai dizer assim, olha, eu não encontrei o app, né? Você está rodando aqui dentro da pasta raiz. Eu procurei aí dentro um arquivo chamado app.py e não encontrei. Por que ele fala isso? Porque a gente mudou o arquivo app.py para dentro dessa pasta que é o nosso pacote. Então a gente tem que informar o Flask que a gente fez isso. Então como a gente faz? A gente dá o export de uma variável de ambiente aqui. Além dessa variável aqui, que eu falo que eu estou no ambiente development, para que ele consiga pegar os valores de configuração aqui, ó, que fazem parte do development, eu ainda vou ter que passar para ele uma nova variável que é a Flask_app, aonde eu vou dizer que agora, ó, a app que ele tem que encontrar, eu estou usando até nome errado aqui, está dentro de pydaria, que é o nome do meu pacote, /app.py. Então eu passo o caminho da onde está o app e agora eu consigo fazer Flask Run. Olha que legalzinho. E agora eu posso executar e tudo voltou a funcionar. Reparem que para eu empacotar um projeto que antes não era empacotado, eu simplesmente movi tudo para dentro de uma pasta contendo o init e as coisas funcionam a partir daí. Então esse aqui é o primeiro passo. Sempre tenha certeza que o seu projeto está dentro de um pacote. É meio chato ficar toda hora exportando essas variáveis de ambiente aqui, ó. Tá? Eu gostaria de poder simplesmente vir aqui
e executar só Flask Run, né? Como é que eu faço para ter aqui a possibilidade de executar só Flask Run? Eu tenho que exportar essas variáveis de ambiente. Como eu já tenho o Flask Dynaconf inicializado, o Dynaconf tem uma outra feature. Além do arquivo settings.toml, ele também suporta um arquivo chamado .env, onde eu posso colocar aqui dentro as minhas variáveis, né? Então, eu fixo as minhas variáveis aí dentro e não preciso toda hora ficar exportando. Então, isso já vai fazer parte do meu projeto. Lembrando que o .env também é uma coisa que não faz parte do código, ele faz parte do ambiente. Você vai ter um .env para o seu ambiente de desenvolvimento, um outro .env para o seu ambiente de teste, porque ali você vai mudar provavelmente as variáveis dele, né? Então, agora eu executo só Flask Run e ele já sabe aonde encontrar porque ele carregou a partir do arquivo .env. Então você nota que as coisas já estão começando a ficar melhores, né? Era um arquivo só, agora eu já estou com um pacote, eu já tenho as minhas variáveis de ambiente exportadas, eu já tenho aqui o arquivo de configuração e a partir de agora eu posso começar a resolver a questão da arquitetura utilizando os factories, tá? Todas essas extensões que estão aqui que a gente carregou, lembrando que a gente fez proteção com login, a gente colocou interface administrativa, vou até entrar de novo aqui, ó, para quem está entrando agora aqui na live e não viu, esse nosso projetinho bem simples, ele já tem essa interface admin aqui bem legal, ó, onde eu consigo navegar nas tabelas, salvar, criar novos registros e a gente pode, para cada tabela do banco de dados, ter um novo menu aqui. Ou a gente pode até criar drop-downs, né, com tabelas separadas por categoria. E várias coisas que estão na documentação aí do Flask Admin. E o Flask Admin está protegido por login. A gente já conecta em banco de dados. O projeto está ficando bacana já, hein? Dá até para você pegar isso aqui como exemplo para o seu projeto aí. E a partir disso daqui você desenvolver, usar isso aqui como modelo, tá? O repositório vai estar aqui embaixo na descrição. Vamos resolver então definitivamente a questão da arquitetura de uma vez por todas. Todas as extensões que eu carreguei, elas têm uma coisa em comum. Todas as extensões do Flask aplicam o conceito de Application Factory que eu falei anteriormente, tá? Esse conceito aqui desse slide, aonde eu vou passar o app para cada função e ele vai me devolver um app modificado até passar por toda a esteira de fabricação do app e me devolver o app no final. Toda extensão Flask já aplica obrigatoriamente isso daí, tá? Se você quiser ver, por exemplo, eu vou pegar aqui o Flask Admin, ó, que é essa extensão aqui, a primeira que a gente usou, e vou dar um Ctrl clique e vou lá no código fonte do Flask Admin. E vou procurar aqui, ó, uma função chamada initApp. Então notem aqui, ó, initApp é um método do Flask Admin e ele recebe o app como parâmetro. E ele faz alguma coisa com o app, ele altera aí o app que ele recebeu como parâmetro. Essa alteração é feita in place, lembrando que Python tem side effects. Python, os objetos são mutáveis, então essa função initApp ela consegue alterar o objeto app e aí depois que ela for executada, o app não é mais o mesmo. Agora, ó, ficou até filosófico. Depois de passar por um factor, o app não é mais o mesmo, agora ele é um app diferente, certo? Se eu pegar agora a função, a extensão Bootstrap, Ctrl clique e olhar aqui, ó, eu já vou ver logo de cara que eu tenho aqui o initApp que faz a mesma coisa, recebe o parâmetro, o app como primeiro parâmetro e faz as alterações que ele precisa fazer aí no app e o app a partir daí já não é mais o mesmo app, é um app que agora tem o Bootstrap. E se eu for olhar todas elas, uma por uma, SQLAlchemy, aqui dentro do SQLAlchemy eu vou ter um tal do initApp aí, ó. Então a resposta para a arquitetura do Flask já está na documentação e nas extensões. A gente tem que seguir esse padrão, que é o padrão de factories. Ao invés da gente fazer o que a gente fez aquela hora, que é ir de baixo para cima e copiar, por exemplo, as views e colocar as views num arquivo separado e tentar fazer isso e acabar quebrando cabeça com o circular import, agora a gente vai resolver isso daqui top-down. A gente vai de cima para baixo resolvendo o problema, tá? O que eu vou fazer? Eu vou seguir o exemplo da extensão. Então, dentro do meu pacote, eu vou criar um novo submódulo, que é uma nova pasta. Eu vou chamar essa pasta de extensões. Eu poderia chamar de extensions, de o que eu quiser. Para ficar mais fácil, eu vou chamar de ext, tá? Ext que é a abreviação aí de extensions. Então ela está dentro da pasta principal, né, do meu pacote principal, e ele é um submódulo, que nada mais é do que um subpacote dentro daquele pacote principal.
Para eu transformar isso aqui num submódulo, dentro dele eu crio um arquivo init.py que vai estar vazio, certo? Por enquanto eu não vou colocar nada dentro dele. Dentro desse init.py, eu vou começar a criar novos arquivos, né? Novos factories. Na verdade, deixa eu colocar isso melhor. Esse ext, como um todo, ele vai aplicar para mim o conceito de factory. Ele vai ser o meu factory. Tá? Então, voltando aqui no slide, ó, todo esse factory aqui, ele vai ser aquele pacote ext, aquele módulo ext. Dentro do ext, eu vou ter métodos separados, né? Módulos e funções separadas, que elas fazem parte da minha esteira de factory, ou seja, cada uma dessas caixinhas aqui vão estar lá dentro. Então eu começo a ler o meu código de cima para baixo, então você vai poder depois fazer isso daqui com o seu aplicativo Flask que você já tem aí rodando, e depois você me diz se deu certo, tá? Você cria aqui dentro a pasta ext, e você olha, poxa, qual que foi a primeira coisa que eu fiz aqui quando eu iniciei o meu projeto? Qual foi a primeira extensão que eu acoplei? Foi o Flask Dynaconf. Então o que eu faço? Eu vou remover o Flask Dynaconf daqui, e dentro do ext eu vou criar uma nova factory para ele. O Flask Dynaconf, ele faz o que? Ele gerencia a configuração. Então eu vou chamar de configuration.py. Tá? A minha dica é que você nunca dê o nome da factory para o nome de uma extensão. Porque a ideia é a seguinte: se amanhã você encher o saco dessa extensão aqui, ela começar a dar problema, por exemplo, não servir mais para você, você facilmente vai conseguir trocar de extensão. O seu arquivo de factory vai continuar chamando configuration. A função que está lá dentro vai continuar sendo chamada de init_app. E você pode inicializar qual extensão de configuração você quiser. No nosso caso, a melhor escolha é o Flask Dynaconf, porque ela é a melhor escolha para gerenciar a configuração do Flask atualmente, fazendo o jabá aí do projeto. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o Dynaconf, às sextas-feiras eu estou fazendo lives sobre Dynaconf aqui no canal, tá? Então, na próxima sexta tem aqui live sobre Dynaconf. Então, removi o Dynaconf. Eu agora preciso pegar aqui embaixo também, como eu removi o import, ó, essa parte onde eu fiz Flask Dynaconf app, eu tenho que tirar daqui e mandar também lá para dentro do meu factory. Tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou remover todas as imports e inicializações de extensões e vou colocar em arquivos separados, que nem eu estou fazendo com esse Flask Dynaconf, tá? Logo de cara, a hora que você faz isso daqui, o seu editor aí provavelmente vai dizer, olha, undefined name app. Você vai ficar pensando, poxa, o que eu faço agora? Eu vou vir aqui em cima e vou fazer from app import app. A gente já viu que isso não dá certo. Se eu fizer um import do app, eu vou gerar circular import. Então, regra número 2. Depois de você empacotar o seu projeto, a regra número 2 é nunca importe o app. Você cria o app, mas ninguém pode dar import nele. Tá? Inclusive, eu acho que seria uma boa ideia criar um linter para rodar lá junto no seu CI ali, no PEP8 ali, quando você rodar um PyLint. E esse linter vai fazer o seguinte: se alguém estiver importando o app, a coisa tá errada, tá? Você nunca importa app. O que você faz? Você segue o exemplo daquelas extensões que eu acabei de mostrar. Você cria uma factory chamada init_app que recebe o app como parâmetro. E tudo que você for fazer, você vai fazer dentro do escopo dessa função. Então, olha como ficou legal agora. Eu tenho um módulo chamado configuration, que está dentro de ext. Esse configuration importa e configura, faz as coisas que não dependem de app, daquela extensão específica. E ele vai pegar, e dentro dele ele vai criar uma função chamada init_app. Ela vai receber o app como parâmetro e tudo que ele precisar, ele vai fazer aqui dentro com o app. E eu não precisei fazer import, estamos livres do problema de circular import, tá? Então, essa aqui é a solução. O que você vai fazer agora? Óbvio que se eu tentar rodar agora essa aplicação, provavelmente eu vou ter problema aqui, ele vai dar erro, ó. Config object has no attribute title. Por quê? Porque o title está aqui no settings, só que o Dynaconf não está sendo inicializado aqui em lugar nenhum, ele está num arquivo separado. O Flask não sabe como inicializar o Dynaconf, então eu tenho que vir aqui e dizer. Então eu vou substituir aquele import que eu tinha antes, que era onde eu importava o Dynaconf, e eu vou colocar aqui, ó, from o nome do meu pacote, então eu posso usar o nome completo, agora que eu transformei ele num pacote, .ext.configuration. E esse é o cara que eu vou importar. Tá? Então eu vou importar o configuration. E aqui no lugar onde eu estava
fazendo a inicialização direta do Flask Dynaconf, eu vou fazer a inicialização do configuration.initApp, passando o app lá para dentro. Então, para cada uma dessas outras extensões, eu vou seguir esse mesmo exemplo. Eu vou criar um arquivo igual esse configuration aqui para colocar o banco de dados, que vai ser o database.py. Um para colocar a interface administrativa, vai ser o admin.py. Um para colocar o login, que vai se chamar authentication.py, e por aí vai. A única regra é, esse arquivo de factor nunca deve importar o app. Ele vai receber o app como parâmetro de uma função. E essa função eu vou chamar lá a partir do meu arquivo principal, que é o app.py. Parece que eu troquei 6 por meia dúzia, né? Porque eu continuo tendo o import, que antes eu estava fazendo direto, e eu continuo tendo uma chamada de inicialização aqui, mas eu ganho em muitas coisas já. Daqui a pouco você vai ver o ganho real, mas o ganho aqui já é o seguinte, ó, configuration é agnóstico. Ao olhar para esse código, eu nem sei que é o Dynaconf que está resolvendo esse problema. Se amanhã eu quiser trocar a minha lib de configuração, eu posso vir aqui e remover o Dynaconf e colocar uma lib de configuração que seja melhor para o meu projeto. Tá? E isso você vai poder fazer com banco de dados e com qualquer outra extensão. Então, essa aqui é uma dica de arquitetura que já resolve uma boa parte dos problemas. Então, só para garantir que funcionou, vou dar o refresh aqui agora. Espera aí que eu tenho que dar um Ctrl C e dar um Flask Run de novo. E olha ali, voltou a funcionar, agora ele conseguiu ler, então tá tudo ok. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com o Configuration, com todas as outras extensões. Cada extensão vai ter um arquivo de factory separado com a sua função initApp. E obviamente que eu vou fazer isso aqui ó, num passe de mágica. Agora a gente tem todo aquele código que estava num arquivo único, todo separado dentro desta pasta ext, né, que é o nosso módulo de factories. Então aqui dentro eu tenho em cada arquivo, em cada módulo, eu tenho a responsabilidade de carregar cada uma daquelas extensões bem separada e bem definida. Então como a gente tinha feito com o configuration para carregar aí o Flask Dynaconf, eu fiz também, por exemplo, com o admin. Ó. Então eu faço tudo o que eu estava fazendo em um arquivo só, e dentro dessa função de factory chamada initApp, eu carrego todo o meu admin, né, minha interface administrativa, de um jeito encapsulado que fica fácil de eu ter controle no futuro. E o nosso aplicativo, como ele era antes? Olha aqui para comparar. Eu salvei aqui a versão anterior para ficar mais fácil para ganhar tempo. Ó. Aqui é como o nosso aplicativo era antes. Ó. Então ele tinha tudo aqui junto, dentro de um único arquivo, tudo bagunçado, quase 60 linhas de código que provavelmente iam crescer. Então a gente tirou esse código e agora a gente separou tudo que estava ali dentro em factories. E cada factory tem o seu domínio específico. Então a gente faz um design aqui orientado ao domínio para cada extensão. Para cada domínio de extensão a gente cria um arquivo que tem um nome genérico para aquele domínio, configuration, database, comandos e por aí vai. E lá dentro a gente carrega a extensão que a gente preferir para resolver esse problema específico. Tá? Por exemplo, aqui o de autenticação, ó, eu carreguei o Simple Login e aqui no initApp eu fiz realmente o registro daquela extensão. Se amanhã eu quiser trocar esse Simple Login pelo Flask Login, eu simplesmente vou vir aqui, vou trocar esse código e vou trocar aqui dentro da função initApp. Eu nem tive que mexer lá no aplicativo principal. Ele continua carregando aqui uma extensão de autenticação que está dentro do Factory Out. Tá? Então ficou muito bonito o código. Tá um pouco repetitivo ainda, a gente já vai resolver esse problema da repetitividade, que é uma coisa fácil e que vai ficar mais legal ainda, mas notem que já está muito mais fácil de manter. Quando você bate o olho nesse aplicativo, olhando o arquivo app.py, não é que nem aqueles projetos Flask que a gente pega no GitHub, e eu tenho a meia culpa aí porque eu já fiz muito desses, que você entra lá e você tem que ficar procurando onde que estão acontecendo as coisas, o que esse projeto faz. Então, a hora que eu bater o olho nesse app aqui, eu já sei, legal, esse é um aplicativo Flask, que ele tem configuração, ele tem controle de aparência, ele tem um banco de dados, autenticação, ele tem admin, ele registra comandos e ele tem as views. Então, eu já tenho um overview de tudo que ele faz. Se eu quiser ter os detalhes, aí eu saio dando Ctrl clique em cada uma dessas factories, ó, e eu vou vendo ali o que cada uma delas faz. Isso é legal porque o Ctrl clique agora é um negócio que o GitHub tem. Não sei se todo mundo sabe, mas se você estiver navegando num código lá na interface do GitHub, você já consegue dar um Ctrl clique em cima para fazer a navegação na definição das funções. Então ajuda bastante a explorar e a ler código aí. Lembrando que a gente passa muito mais tempo lendo do que escrevendo código.
Até aqui o projeto já ficou bacana, já melhoramos muito a arquitetura desse projeto, mas tem coisas a mais que a gente pode fazer. As factories, do jeito que elas estão aqui, com esse nome que eu dei, ext, elas vão servir para a gente reservar o domínio de extensões de terceiros, ou seja, o Flask SQL Alchemy, que não é uma coisa que eu desenvolvi. Alguém desenvolveu e eu estou usando. A minha extensão de admin, que eu estou reutilizando e por aí vai. Então aqui eu coloco tudo que é extensão de terceiros. Porém, no meu programa, eu tenho coisas que eu crio, né? Eu tenho as minhas regras de negócio, eu tenho as minhas views. Então, um exemplo é esse arquivo de views aqui, ó. Esse arquivo de views, ele não é uma coisa de terceiros, é uma coisa minha. Eu que crio, eu que tenho o controle, ele faz parte da regra de negócio do meu projeto. Então, eu gosto de colocar isso dentro de outra pasta. O Flask gosta de chamar os módulos da aplicação de blueprints. Eu já gostei muito desse termo, hoje em dia eu não gosto muito do termo blueprint, porque eu acho que ele faz com que as pessoas achem que aquilo é mais complicado do que é. Na verdade não tem complicação por trás do blueprint. O blueprint nada mais é do que uma factory igual essas que a gente fez agora. Tá? Então a gente fez aqui uma factory para iniciar a autenticação que tem essa função initApp e aqui dentro faz alguma coisa com o app que ela recebeu como parâmetro. O blueprint ele é a mesma coisa, só que ele é o contrário. Tá? No blueprint, ao invés de eu passar um app para o blueprint, para que o blueprint registre algumas coisas nesse app, o blueprint tem que acontecer o contrário. O contrário é, eu vou criar o blueprint, que é um modelo de uma extensão ou de um plugin, e eu vou fazer com que o app receba esse blueprint. Então é só a relação que é contrária, né? Porque dessa maneira o blueprint consegue ficar ainda mais agnóstico do que da maneira que a gente fez aqui essas extensões. Mas se você reparar, toda a extensão Flask usa blueprint. Se a gente for lá no Flask Admin, por exemplo, estou aqui iniciando o Flask Admin, initApp, aqui eu peguei uma classe admin. Se eu procurar aqui dentro pela palavra blueprint, olha lá, ele tem aqui um register blueprint, onde ele está criando o blueprint do Flask. Ou seja, tudo no Flask é baseado em blueprint. Então, para você entender o que é um blueprint de uma vez por todas, faça a substituição na sua cabeça. Blueprint significa plugin, tá? Se eles tivessem nomeado aquela classe como plugin, todo mundo ia entender o que aquilo faz. Um blueprint é um plugin para o Flask. Quando a gente vai usar esses plugins chamados de blueprint? Quando eu estiver desenvolvendo algo que não é uma extensão de uso geral. Ela não é uma coisa que eu vou distribuir por aí. Ela é uma coisa que tem regra de negócio do meu próprio aplicativo ali. Tá? Eu vou separar em módulos. Então eu poderia chamar de plugin, eu poderia chamar de módulos. Para ficar dentro do idioma Flask, a gente vai chamar de blueprint. Então eu vou criar uma nova pasta aqui. Essa pasta vai se chamar blueprints. E aqui dentro eu vou colocar toda a extensão que tem a ver com o meu negócio, tá? Repare que aqui eu estou pegando o views que eu criei lá no ext. Só que o views é um negócio que faz parte da minha regra de negócio. Vamos ver o código do views. Ó. O views ele é uma rota que mostra produtos e que mostra o produto por ID. Ou seja, isso daqui não é uma extensão. Isso aqui é o meu projeto. Então ele não deve ficar dentro de ext. Ele deve ficar dentro de blueprint. Então eu posso pegar esse arquivo views, mover ele lá para dentro da pasta blueprint. Tá? Lembrando que a pasta blueprint também vai precisar de um init.py. E pode ficar vazio também. Agora aqui, ao invés de eu importar do ext, obviamente eu vou ter que mudar, né? Eu vou ter que importar de dentro de blueprints. Vou até dar um espaço aqui só para a gente separar visualmente o que é extensão do que é blueprint, do que faz parte do meu projeto, da minha regra de negócio. E eu posso depois vir aqui nessa view e refatorar ela, né? Para eu tirar esse padrão de factory aqui e usar o padrão de blueprint mesmo. Mas eu não vou fazer isso agora para ganhar tempo. E a gente vai criar um blueprint novo do zero, né? Que aí você vai entender como é que funciona esse padrão aí de blueprint. Desse jeito aqui já ficou mais bonitinho. Eu importei o views. A views está no seu lugar correto. Então eu sei que tudo que é regra de negócio vai estar aqui em blueprint. Eu sei que tudo que é extensão externa vai estar aqui em ext. O aplicativo continua funcionando numa boa. É sempre bom a gente checar, né? Se nada quebrou quando a gente faz essas atualizações. Obviamente que vai chegar uma hora que você vai ter teste dentro do projeto. E uma coisa também que eu gosto de frisar bastante é que teste unitário
ele fica dentro do projeto. Então, quando a gente colocar teste unitário, essa pasta testes vai vir aqui dentro da pasta raiz do projeto. Então, eu vou ter uma nova pasta aqui e ela vai se chamar testes, tá? E aqui dentro eu vou escrever testes lá com PyTest, com o Flask PyTest, que vai ser mais uma extensão que a gente vai inicializar e por aí vai. Hoje eu não vou escrever teste aqui, né? Não é o meu foco, mas o ideal é que a gente tenha teste, para que quando a gente alterar alguma coisa, a gente rode o teste. E ao invés de eu ficar abrindo o navegador aqui toda hora para dar refresh, o teste vai me dizer se passou ou não, tá? Lembrando que isso daqui é teste unitário. Ele vai me testar, por exemplo, se a hora que eu chamar essa view, eu retornei ali um dicionário contendo todos os produtos, tá? Isso não é teste funcional. Na hora que eu tiver teste funcional, o teste funcional fica fora do projeto. Aí eu vou ter uma pasta de functional testes, que são aqueles testes que abrem o navegador ou que criam um client para o navegador e interagem com o seu produto, tá? Os testes funcionais, provavelmente a melhor coisa é que ele não fique nem no mesmo repositório. O teste funcional, a melhor coisa é que ele fique num projeto separado, num repositório totalmente separado, para você garantir que o produto não é influenciado diretamente. O teste unitário ele tem que testar o produto, tem que dar feedback, mas ele não faz parte do produto, assim como os settings também não devem fazer parte, tá bom? Mas eu não vou falar de teste hoje. Vamos voltar aqui para o nosso último passo, né, na parte da arquitetura do Flask, que é usar o blueprint. Então você já aprendeu a fazer factories e deixar o código bonitinho, fácil de ler, que nem esse daqui. E o que é blueprint? Como é que eu crio e para que serve? Então, a nossa aplicação aqui, ó, ela já tem uma interface web, uma interface admin e faz aquele monte de coisa. E se eu quiser ter uma REST API? Se eu quiser vir aqui e fazer assim, ó, /API, /v1, /product. E ele me listar aqui todos os produtos em formato JSON, né? Para eu poder consultar, integrar com outros sistemas e por aí vai. Como é que eu faço? Como isso é regra de negócio, eu vou fazer isso dentro de um blueprint, tá? Eu gosto de usar uma extensão chamada Flask RESTful, mas existem outras, existem várias extensões para você conseguir criar REST API. Existem algumas que são sensacionais, que são super completas, que nem o Connection, que ele já te dá muita coisa pronta, mas o Flask RESTful, na minha opinião, ela é a extensão mais simples de usar e mais simples de implementar. Então, como é que eu vou começar isso daqui? Eu vou vir aqui na minha pasta de blueprint, eu já tenho um blueprint chamado views, né? Eu vou criar um novo blueprint onde eu vou especificar a minha REST API. Eu posso criar isso como um arquivo, do mesmo jeito que eu fiz com o views. Vou cortar isso. Depois, desculpem, mas a hora que o vídeo estiver pronto aqui, eu corto essa parte. Todo esse tempo falando é inevitável, mas vamos lá. Ao invés de eu criar um arquivo só, eu posso criar um novo submódulo aqui dentro, que eu vou chamar de REST API. E aí o REST API, eu promovo ele a um pacote Python, simplesmente colocando o init.py lá dentro. Beleza. E como ele é uma REST API, além do init.py, que é onde eu vou inicializar aquele blueprint, eu vou ter um novo módulo, que, por exemplo, se fosse a UI do site, eu iria chamar de views. Mas como não é uma UI, né? Ela é uma API, a gente não chama de views. A mesma coisa que as views fazem, a gente usa o nome de resources, tá? Resources.py. Por que tem essa diferença? Quando é API, chama resources, quando é interface web, chama de view. Porque a interface web é alguma coisa que você realmente vê, tem um aspecto visual ali envolvido. E na REST API, o que a gente está entregando, na verdade, são recursos. E esses recursos não necessariamente são models, porque eu posso ter ali a minha tabela de produto e eu posso devolver um JSON com todos os produtos. Então isso daí seria 1 para 1 com os models. Mas eu posso ter um JSON que faz consulta em várias tabelas. Então essa consulta em várias tabelas cria um negócio que a gente costuma chamar de resources, né? Ou seja, recursos. Então esse blueprint novo que eu acabei de criar, que é o REST API, ele é formado por um módulo init e um módulo de recursos. Para criar os recursos, eu vou utilizar o Flask RESTful, tá? Eu não vou digitar tudo aqui, porque eu sou lento para digitar. Eu vou simplesmente copiar e colar o código e vou explicar aqui para vocês o que esse cara faz, tá? Então vamos lá.
Do Flask eu estou importando aqui em cima a classe, a função JSONify, que ela transforma dicionários em formato JSON, ela serializa. Eu estou importando a função abort, que é aquela que eu uso quando eu não encontrei alguma coisa, eu quero parar aquele request. E eu estou importando uma classe base chamada resource, né, de recurso, lá do Flask RESTful, que é aquela extensão que eu já instalei, né. Vai estar também aqui no arquivo de requirements e na postagem lá do codeshow.com.br, todos os detalhes para você saber como instalar. Como eu vou expor os produtos que eu já tenho, lembra que eu criei o meu model de produto lá no meu XT Database, né? Tá aqui, XT Database. Se eu quisesse ir além, ó, reparem que eu estou indo no caminho da arquitetura, mas, por exemplo, a minha modelagem de banco de dados, ela já não tem mais a ver com extensão externa. Então, eu poderia ter inicializado o meu database aqui, mas os models eu poderia ter colocado numa pasta separada chamada models. Então, isso vai ficar a seu critério. Para ficar mais simples aqui, eu vou deixar esse cara dentro do database mesmo. Que não é errado também, porque está dentro do mesmo domínio, tá? Então, de dentro lá do database, eu importo o meu model de products. Então, agora eu tenho acesso à tabela de produtos do meu SQLite. E aí eu retorno todos os produtos listados e transformados em dicionário, serializado, faço qualquer coisa que eu quiser. Bom, eu quero que o usuário também consiga passar aqui o produto, barra e selecionar um produto só. Quando ele passar o ID do produto, ele vai ver somente aquele produto ali específico. Então eu vou ter um outro resource aqui, que é o Product Item Resource, onde ele vai filtrar por ID e vai me retornar somente um único produto. Então aqui na view de cima, né, no resource de cima eu tenho todos os produtos e no de baixo eu tenho um produto só. Aqui, para facilitar, eu estou implementando só o método get. Mas se a minha API for permitir que eu cadastre novos produtos, aí eu vou ter que vir aqui e implementar o método post e por aí vai. Eu vou implementando todos do HTTP dentro dessa classe aqui do Flask RESTful, tá? Agora que eu já criei os meus recursos do Flask RESTful dentro desse módulo Resources, isso é bem legal porque ele está agnóstico. Ó. Amanhã, se eu quiser mudar de extensão, eu quiser ir para o Flask RESTless, eu venho aqui e troco o código somente desse arquivo. Tá? O que vai fazer com que o meu projeto reconheça esses recursos e exponha aqui para o meu browser é o tal do blueprint. Tá? É o blueprint que vai fazer com que essa URL API v1 product seja reconhecida e retorne o que eu estou querendo. Então aqui no init do REST API, eu vou vir aqui e vou criar o código do blueprint em si. Da mesma maneira que a gente cria aplicações Flask, a gente cria blueprint. O blueprint ele é um espelho da aplicação. Então eu venho aqui e faço assim, from Flask import blueprint. Tá? Lembrando que lá no app, ó, a gente fez from Flask import Flask e a gente criou app igual a Flask. Aqui a gente vai fazer parecido. A gente vai fazer bp igual a blueprint. A gente vai dizer qual é o nome do blueprint. Esse aqui vai se chamar REST API. E eu vou passar aqui o name dele. Então, ó, é muito parecido com o código para criar a aplicação principal. Mas eu estou criando uma subaplicação, um modelo de aplicação que a hora que eu acoplar ele, que eu falar para minha aplicação, faça o merge com esse blueprint, a minha aplicação passa a ser uma aplicação mais poderosa, né? Tipo Power Ranger. É a hora de morfar, né? Então a gente vai morfar todos os blueprints em uma aplicação só. Mais ou menos essa daí a ideia. Se eu tivesse pensado nisso antes, eu tinha colocado até uma imagenzinha de um Power Ranger aqui morfando. Em APIs, quando o nosso blueprint é de API, uma boa prática é a gente definir o URL prefix aqui como parâmetro. Tá? Então depois do name, que é esse import name, eu vou colocar o URL prefix. E por que isso daqui é uma boa prática? Porque APIs mudam. Então hoje a gente tem a API V1, mas amanhã a gente pode mudar para V2, V3, V4, sem a gente quebrar as antigas. Então esse daqui, por exemplo, vai ser _API /V1. Tá? Então esse blueprint representa essa. Se amanhã eu tiver uma nova versão da minha API, eu venho aqui e crio um novo blueprint chamado REST API _ V2. E aí eu copio, colo, faço o URL prefix desse outro blueprint de API ser o V2. E aí eu vou conseguir servir em URLs diferentes, blueprints diferentes, tá? Isso é legal para fazer teste AB também. Se não for uma API e for um front-end, você tem um blueprint para servir uma versão específica do front-end e você consegue rotear dependendo da carga. Tem muita coisa legal que dá para fazer, tá? Criei o blueprint
o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma API, porque aqui eu tenho só os recursos, ó. Eu preciso criar uma instância de API e agrupar esses recursos dentro dela. Então, lá do Flask RESTful, eu importo uma classe chamada API. E da mesma maneira que eu iniciei aqui todas as extensões do Flask, ao invés de eu passar agora um app, eu vou passar um blueprint. Repare mais uma vez que em nenhum momento eu importei o app, tá? Então, é sempre um code smell. Se em algum lugar do seu projeto Flask você está dando import app, ali tem problema. Você nunca deve importar o app. Então aqui, ao invés de eu inicializar o API com o app, eu iniciei com o blueprint. E agora eu vou precisar do app, porque eu preciso avisar o Flask que eu tenho esse blueprint novo e que esse blueprint representa uma API do Flask RESTful. E como é que eu faço para inicializar ele? Eu vou agora precisar criar a tal da factory, né? Que é o mesmo exemplo que a gente tinha usado antes. Então eu vou criar uma função chamada initApp, sigo o mesmo padrão e toda vez que eu precisar usar o app, agora eu uso dentro dessa função. Então não tem import, né? Mais uma vez a regra de ouro, nunca importar o app. O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou fazer assim, app.register blueprint. E vou passar qual é o blueprint que eu estou registrando. Tá? Basicamente é isso. Eu criei o blueprint. Eu inicializei a API dentro desse blueprint e eu estou dizendo para o app do Flask, olha, tem um blueprint novo, faz o merge aí, né? Hora de morfar com ele. A partir desse momento você vai passar a ter uma REST API. Esse objeto API que eu criei, eu preciso instanciar ele, atribuir ele. Por quê? Eu preciso acoplar nele os meus recursos que eu criei aqui, ó. Porque até então ele não conhece esses recursos. Então eu vou ter que importar. Então agora eu posso utilizar aquele benefício que eu falei para vocês sobre a gente empacotar corretamente o projeto. Eu posso vir aqui e fazer assim, ó, from.resources, import product resource e product item resource, tá? Se eu não tivesse empacotado corretamente esse projeto ali em submódulos, eu não conseguiria usar esse ponto aqui. Esse ponto é o import referencial, é um import que não é absoluto, tá? Então eu consigo vir aqui com import relativo, ponto, ele sabe que é um arquivo de resources que está na mesma pasta que ele, que é esse arquivo aqui, e ele importa as classes que estão aqui dentro. A partir do momento que eu importei os resources, eu tenho que vir aqui no API e dar um ponto add resource, e aí eu passo qual que é o nome daquele recurso ali, né? Qual que é a classe que representa. Então eu vou ter o product resource, e o segundo parâmetro é qual URL que ela vai responder. Ela vai responder no /product. /product, termina com barra. E aí eu preciso fazer um API.addResource para o product item resource. E ele vai responder na URL /product. Porém aqui no final ele vai receber, ó, se eu voltar lá no código, ó, ele vai receber aqui no get, ó, um product ID. Então eu preciso passar o product ID aqui na URL. Então vai estar aqui product ID. O que ele capturar aqui é o ID. Eu nem precisei colocar que ele é um int, porque depois o SQL que me resolve isso aí para mim, tá? Mas eu poderia dizer que é um inteiro também e por aí vai. E olha só que maravilha, eu já tenho um blueprint, eu já tenho os recursos, eu já coloquei ele dentro de um init app, que está aqui, só que eu coloquei 2 underlines onde era para ser um. E tá bacaninha, agora eu volto lá no meu app, da mesma forma que eu fiz com o views, eu vou fazer com o REST API. Aqui no final, como eu fiz o views init app, eu vou fazer o REST API.init app. E rodo. Parece que tudo deu certo. Se eu fizer o refresh aqui agora, ó, olha lá, eu tenho o JSON do produto 1. Se eu quiser ver o JSON do produto 2, tá aí o JSON do produto 2. Se eu quiser ver todos os produtos, é só eu chamar /product e ele me traz uma lista de produtos em JSON também. Então a gente resolveu o problema de criar novos módulos que fazem parte da nossa regra de negócio e que não ficam dentro do nosso arquivo app ali misturados, que não ficam dentro de uma classe aqui, de um módulo de views ou de API solto na raiz do meu projeto e que vai me dar problema de circular import. Eu nunca vou importar o app em lugar nenhum, o app vai existir somente aqui no arquivo app.py e o restante está organizado em blueprints e extensões, tá? Será que dá para melhorar mais esse projeto, né? Porque já parece que está bem organizado. Eu não achei ainda uma outra maneira melhor do que essa de organizar projeto Flask, tá?
Só que ainda tem duas coisas que a gente pode fazer para melhorar ainda isso daqui, né? Melhorar ainda mais. Uma coisa que me incomoda muito é essa repetição que a gente tem aqui. Então dá uma olhada aqui, ó. Tudo isso daqui é import. E eles são muito parecidos. Eu estou importando de um caminho específico, um módulo específico. E tudo isso aqui embaixo é chamada de um método que tem o mesmo nome, que segue o padrão initApp. E eu vou ter que ficar repetindo isso toda hora, né? Isso não é legal. A gente pode melhorar isso, porque a gente instalou o Dynaconf. E o Dynaconf tem uma feature muito bacana para resolver esse problema, tá? Qual que é essa feature? Eu vou abrir aqui o meu arquivo settings, vou colocar ele aqui do lado. E agora a gente vai remover toda a repetição desse código para deixar ele ainda mais enxuto. Lembrando que quanto mais enxuto tiver o app.py, mais fácil vai ser de você manter o projeto. Aqui no meu settings, eu vou criar uma variável chamada extensions. O que eu vou colocar dentro dessa variável extensions? Eu vou colocar tudo que eu estou importando aqui, ó. Tá? Então eu estou importando. Lembrando que a única coisa que eu não vou colocar lá é o configuration. Tá? O configuration, é óbvio que eu não posso colocar ele aqui, para ele ser carregado aqui, porque eu preciso dele para poder ler esse arquivo, né? Então aqui entra naquele problema de quem nasceu primeiro, né? Então o configuration eu vou ter que importar explicitamente, porque ele é o responsável por iniciar as configurações do meu aplicativo, mas o restante eu consigo tirar daqui e passar lá para o meu arquivo Toml, tá? Então eu jogo lá no Toml. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com os blueprints, vou jogar aqui no Toml, né? Você deve estar pensando, pô, esse cara tá louco, ele tá jogando código Python dentro do arquivo Toml? Calma, eu vou agora transformar isso daqui, ó, em uma lista Python, aonde eu vou ter o nome de cada um dos módulos que eu quero importar, né? Então eu vou vir aqui, vou pegar só esses DXT aqui, ó, vou substituir a chamada do import pelo caminho completo do módulo. Vou fazer a mesma coisa com esses aqui de blueprint. E olha só que bacana. Extensions, eu tenho só o caminho completo, né, o import path para cada um dos módulos que eu quero carregar no meu programa. Isso está definido dentro de um arquivo de configuração. Ou seja, se eu tiver no ambiente de produção, por exemplo, extensões a mais que eu não carrego no desenvolvimento ou vice-versa, eu consigo customizar agora através de configuração. Tá? Então isso aqui é bem legal. Para quem vem do Django aí, sabe que o Django tem lá o Installed Apps. Então o que a gente vai fazer aqui é basicamente a mesma coisa que o Django resolve já com o Installed Apps. Só que a gente vai ter o controle total disso daqui. Bom, agora eu não tenho mais o import aqui. Então o meu projeto vai começar a reclamar, ó, que eu não consegui executar todos esses caras aqui. Então eu vou remover esses caras daqui, ó, todos eles. E a única coisa que o meu app principal vai fazer é isso daqui, ó. Ele vai fazer o import do meu factory de configuração, que está aqui dentro, que é o principal. E ele vai dar um configuration init app e vai ficar aí bem enxuto, tá? O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa lista de caminhos que estão lá no meu arquivo de configuração e fazer o Python carregar eles dinamicamente. Então eu vou vir aqui no meu factory de configuração e vou utilizar os poderes da import lib. From import lib import module. E com essa função, eu agora tenho poderes de importar as coisas programaticamente, tá? Como que isso funciona? Eu crio uma nova função aqui chamada load extensions. E para essa função load extensions, eu passo o app como parâmetro. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso iterar nessa lista aqui de extensão e pegar cada um desses nomezinhos aqui na ordem exata que eu defini, importar e carregar, porque eu sei que todos eles vão conter um método chamado initApp lá dentro. Então eu faço assim, for extension in app.config.get extensions, que é o nome da chave aqui de configuração. Aqui dentro eu digo que o módulo é igual a import module, passando o nome da extension. Olha que sensacional. Então isso aqui é um import dinâmico. Ao invés de eu colocar um por um aqui nesse arquivo, eu faço ele fazer via um loop.
E agora eu chamo desse módulo uma função chamada initApp, que eu de antemão já sei que existe lá dentro de cada um desses módulos. Se ela não existir, vai dar um erro, né? E esse erro vai ser explícito, que ele vai dizer, olha, o módulo tal não contém a função chamada initApp, e aí você vai saber que, eu registrei aqui uma extensão e essa extensão não tem o initApp, o que eu faço? Tem que ir lá e implementar, né? Então, com esse códigozinho bacana aí, ó, quantas linhas? 4 linhas, mais esse arquivo aqui no settings, que é gerenciado pelo Dynaconf, a gente consegue vir aqui agora e chamar o load extensions, que está aqui dentro do configuration. E agora eu venho aqui e faço assim, ó, load extensions e passo o app. Na verdade eu tenho que chamar direto de configuration, né? Aqui, ó, configuration.load extensions, passando para ele a instância de app. Então, que maravilha. Vamos dar um refresh aqui, ó, rodar de novo, vamos ver se continua funcionando, ó. Olha lá que bacana. Funcionou a minha API. Vai funcionar bonitinho a minha interface, vai funcionar a minha interface administrativa, ou seja, todas essas extensões que estão listadas no meu arquivo settings, elas são carregadas dinamicamente através dessa outra factory que eu chamei de load extensions. E aí ficou bonito, né? Olha só que bacana. Se eu quiser, por exemplo, agora tirar uma extensão por algum motivo, a partir de agora eu não quero mais ter o admin. Então eu venho aqui, comento, removo o admin, dou um refresh aqui, né? Dou um run de novo, né? Porque o arquivo de settings não é gerenciado pelo Flask, é gerenciado pelo Dynaconf. E agora eu dou um refresh, ele vai dizer, poxa, não encontrei o admin, não existe mais, né? Você tirou do seu aplicativo. Coloca o admin de volta. Pronto, o admin está de volta. Então a gente ganha essa flexibilidade aí para fazer a construção da nossa arquitetura e das nossas extensões de uma maneira bem legal. E tudo isso fornecido pelo Dynaconf e pelo Flask. E eu acho que ficou muito bonito. Depois eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acham, sinceramente, desse método de arquitetura para o Flask. Pessoal aí que já trabalha com Flask, me diz o que vocês acham. Você entrar num repositório e encontrar um código app assim, enxuto, é muito melhor do que você encontrar aqueles códigos cheios de coisa misturada. Você vai olhar aqui e vai falar assim, que legal, o cara está criando um arquivo app, ele está iniciando umas configurações e está fazendo o load das extensões. Ele está iniciando configuração, deixa eu ver essa configuração. Aí você já vai lá no settings, no arquivo TOML, você fala, o banco de dados está aqui, olha, ele carrega essas extensões, bacana. Já entendi que ele tem isso daqui, ele tem database, ele tem comandos, ele está registrando esses blueprints. E aí fica fácil de navegar no projeto e de entender ele, tá? Tem só mais uma coisa que a gente pode fazer para melhorar, né? Eu prometo que essa daqui é a última dica de arquitetura que eu vou dar e depois eu vou terminar essa transmissão, tá? A dica é, o nosso arquivo app, ele tem esse objeto aqui chamado app igual a Flask, né? Que é a classe principal do Flask. Como eu falei para você, a gente não quer que ninguém importe o app. Mas pode acontecer de alguém ir lá e falar assim, acho que é uma boa ideia fazer from app import app. E isso vai dar ruim, cara, vai dar problema de circular import. Então a gente, para evitar isso, a gente encapsula isso daqui dentro de uma factory. E agora que entra aquela factory famosa lá, a tal da create app, tá? Reparem, eu não tinha criado ela, eu coloquei o projeto todinho dentro do padrão de factories, que é o que está dentro do EXT e do Blueprints. E eu não tinha criado uma função chamada createApp, para provar para você que createApp não é factory. É só uma função que faz parte do padrão de factory, tá? Então, por que a gente cria isso? Para evitar que as pessoas importem o app e causem circular import, a gente cria uma função chamada createApp, que não recebe nada. E a gente joga todo o nosso código para dentro aí dos domínios da createApp. Olha que bacana. Lembrando, obviamente, né, que essa função createApp aqui, que faz as coisas pra gente, ela vai ter que dar um return do app, né? Então, ela vai criar o app, vai fazer o que tem que ser feito, e ela é uma factory, ela sempre vai ter que retornar pra gente o app. Essa factory createApp, ela não recebe app como parâmetro, porque ela sempre vai ser a primeira. É ela que vai ser responsável por criar a primeira fase ali, né, da nossa factory. Daí ela vai passar para todas as outras e devolver para a gente o app. E a gente colocando isso dentro de uma função chamada createApp, o código continua funcionando normalmente, porque o Flask ele já reconhece esse padrão de nomenclatura aqui, create_app. Se você mudar essa nomenclatura, você vai ter que na sua variável de ambiente passar aqui, né, o caminho completo ali
para a função que você criou. Mas é sempre bom seguir o padrão. Então, desse jeito aqui, reparem, a gente resolveu aquele problema. Agora não vai ter como alguém fazer from app e import app. Se a pessoa tentar importar o app agora, ela vai ter que importar a função create app e executar essa função. E aí você evita circular import, porque essa função, toda vez que ela for executada, ela vai ter um contexto diferente, tá? Uma outra coisa que eu acho útil, porque eu trabalho com testes, é criar um segundo factory aqui, chamado de minimal app. Esse factoryzinho, ele não é um factory que é reconhecido pelo Flask nem pelas extensões do Flask, mas eles me ajudam nos testes, tá? O que eu faço agora? Eu retiro essas duas linhas que estão aqui embaixo e passo para o minimal app e dou aqui um return app, tá? Então a função minimal app, ela vai carregar um app novo, vai criar a instância e vai carregar para mim só as configurações. E ela não vai fazer mais nada, ela só vai ler as configurações e vai ficar paradinha, tá? Para que isso aqui vai ser útil? Para quando eu for fazer teste. Eu posso querer um aplicativo que ainda não carregou extensões, que ele está num estado ainda cru, né? Se eu chamar o create app, aí sim ele vai fazer o quê? Ele vai me chamar o minimal app para criar esse aplicativo mínimo e depois disso ele vai me carregar as extensões. E olha lá que legal, o código continua funcionando porque eu só dividi, né? Eu extraí de duas funções, de uma função eu criei duas, só que agora ficou mais fácil para mim, porque quando eu for fazer teste, provavelmente eu vou querer usar um minimal app, e aí eu vou querer chamar esse load extensions explicitamente. E aí se eu quiser, por exemplo, eu posso até passar aqui para o load extensions um parâmetro a mais, dizendo que eu quero que ele carregue só a extensão x, y, z, e aí eu vou melhorando aí o suporte a testes e outros tipos de coisas aí no meu aplicativo. Então, a ideia era essa. Agora sim, eu acredito que a gente chegou no fim. Eu vou fazer um overview rápido e vocês todos estão liberados, tá? O overview rápido é o seguinte, a gente começou com um aplicativo Flask simples, com 10 linhas de código, que não fazia muita coisa, só listava produtos na tela. O nosso aplicativo foi crescendo e se transformou em um app gigantesco, né? Tinha 60 linhas só, mas eu vou dizer que ele é gigantesco só para dar mais valor à minha apresentação sobre a arquitetura, mas num projeto real ele realmente poderia ter 600 linhas de código difíceis de manter. A gente usou a abordagem de Application Factory, criando esse módulo EXT, e para cada domínio da nossa aplicação, para cada domínio de extensão que a gente carregou, a gente criou um arquivo de factory separado. E o que eles têm em comum é que dentro deles, todos eles têm uma função chamada initApp e que recebe o app. Isso evita que a gente faça imports do app, isso evita o problema de circular import, tá? Isso dá flexibilidade para a gente trocar de extensão a hora que a gente precisar e o código fica mais bonito também, tá? Para carregar essas extensões todas, a gente colocou elas no nosso arquivo de configuração, né, que é um arquivo TOML, poderia ser YAML, JSON, o formato que você quiser e que o Dynaconf suporta. A gente passou quais são os nomes, né, os caminhos dessas extensões, e a gente fez com que o nosso app ele tivesse dois factories e em um estágio desse factory dele, ele faz o load extensions, que é onde ele vai ler aquela lista de extensões e vai carregar cada uma dinamicamente, tá? E além disso, a gente separou o que é a extensão de terceiros para o que é a extensão nossa, ou seja, o que é a nossa regra de negócio que está aqui embaixo de Blueprint. Então, esse código vai estar no GitHub, um aplicativo que tem a interface web, que tem a interface de admin, que está protegido por usuário e senha e que também tem uma REST API simples. Fiquem à vontade para reutilizar esse código como exemplo quando vocês forem iniciar um projeto Flask novo. Muito obrigado para quem ficou aqui até o final. Por favor, se inscreve aqui embaixo e dá aí as suas sugestões. Até o próximo vídeo aí na semana que vem ou a próxima live na sexta-feira.